Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Seja Luz, o podcast. Esse nosso programa que tem somente um objetivo: te inspirar a ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você está assistindo através da Rede Mais Família, ou através do YouTube, ou de alguma outra plataforma, mas eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo e que eu tenho certeza que se você ficar aí até o final desse episódio, você vai realmente se sentir inspirado, motivado e transformado a ser luz verdadeiramente na vida de todos que estão ao seu redor. Nós viemos para essa terra com um objetivo muito claro, que é de ser luz, é iluminar a vida de todos. Senão não faz sentido a gente estar aqui somente a passeio, somente por nada, não é mesmo? Então a gente quer aqui ativar o seu propósito, o seu chamado e realmente ter a certeza de que somamos, servimos, facilitamos a sua vida de alguma forma. E como vocês sabem, eu sempre trago um convidado que me inspira. Eu não trago aqui convidados pelo seu nome ou pelos seus números ou pela sua relevância, não é sobre isso, mas sim sobre histórias que me inspiram. Então eu faço questão de trazer para esse sofá, trazer para esse programa, para você também aprender, você também realmente ter aí como um exemplo e se inspirar. E hoje esse meu amigo que mora no meu coração, que é um dos maiores nomes da música no país, já nos últimos anos. Ele é incrível em cima do palco, ele é incrível nos seus números. Só no Spotify são mais de 6,6 milhões de ouvintes por mês. No YouTube são bilhões de visualizações. No Instagram, quase 9 milhões de seguidores. Então ele é um gigante, é realmente alguém que tem muita notoriedade no país. Mas hoje a gente vai conhecer o Felipe Araújo, que muitas pessoas não conhecem. A história da sua infância, a história com a sua família, a história da música. Então, eu quero que você receba aí com muita expectativa no seu coração e com muita alegria, meu irmão, Felipe Araújo. Rapaz, que apresentação, hein, cara? Fiquei até lisonjeado agora. Bem-vindo, Obrigado, meu irmão. obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com você, Igor. Fazendo parte desse podcast que é lindo demais, que, como você disse, é inspiração para a vida de muita gente, traz energia boa, traz histórias, de superação, traz histórias de inspiração para todo mundo. Poder estar aqui com você para a gente trocar uma ideia, vai ser muito legal, tá? Que honra, meu irmão. Obrigado, tá? Obrigado de coração. E o que é mais legal é que eu tô com um amigo aqui sentado no sofá. Pois é, tá estranho, né? Embora a gente tá num estúdio, né, no nosso estúdio aqui gravando com as luzes e todo o equipamento, eu me sinto no sofá lá de casa, É, que a gente passa as férias junto, pois é, me sinto trocando ideia com meu amigo, meu irmão. pois é. Então, eu quero começar, meu irmão, puxando algo aqui que eu já disse para você algumas vezes e quero ressaltar aqui para nossa audiência. Você mesmo com tudo isso de números que eu falei, mesmo com toda essa notoriedade, fazendo os maiores programas de TV do país, das maiores televisões, viajando o mundo com seus shows, você tem uma identidade extremamente simples. E quando eu falo simples, para mim, quando uma pessoa me fala isso, é um grande elogio, Uhum. né. Tem pessoas que conotam isso ruim, e eu vejo isso como um grande elogio. Porque ser alguém simples é alguém que não importa a roupa, não importa o lugar, não importa quem é, eu vejo você tratando todas as pessoas, sem exceção, do mesmo jeito. Eu vejo você sendo o Felipe nos bastidores, o mesmo Felipe que é numa entrevista. Então, como eu tenho essa, né, essa alegria de poder dividir essa amizade contigo, eu vejo isso em você. Então, eu quero te fazer uma pergunta que vai já aqui trazer um aprendizado e uma inspiração para nossa audiência. Como manter um coração bom como o seu, intacto, preservado, em meio a tanta fama, em meio a tantos convites, em meio até algumas frustrações, né, de enganos, de como que você vê isso? Da onde você acha que vem, que você consegue manter tanto essa sua identidade massa demais, linda demais? Cara, assim, acho que muita coisa parte muito da minha criação, né? Minha mãe, meu pai, os meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Os meus avós por parte de pai já faleceram quando eu era criança, mas eu lembro muito bem da minha avó, a forma como ela me ensinava as coisas, as histórias que ela me contava, toda a simplicidade. Eu venho de uma família bem humilde, né? Que graças a Deus, assim, não é só ser humilde, no questão da simplicidade e tudo mais, mas é uma família humilde nos valores, né. Meu pai
e minha mãe, eles me ensinaram muita coisa, meu padrasto também, me ensinaram muita coisa ali na minha infância. E a gente cresce, a gente passa por muitas coisas nessa vida, e em muitos momentos até a gente tem que estar vigiando sempre, né. Acho que, principalmente a gente que é exposto a muita gente, exposto a viagens, exposto a realizações, exposto, eh, eu sempre fui muito exposto a muita coisa. A gente tem sempre que orar muito, a gente tem sempre que pedir para Deus sabedoria para lidar com todas as situações, né. Não posso te falar que foi sempre assim, tiveram alguns momentos, assim, ah, né, um pouquinho da arrogância, assim, É bate sempre mesmo? na nossa porta, assim, né. Às vezes de você se vangloriar por alguma coisa, mas é algo que você tem que perceber que está sendo feito e já mudar e tentar, sei lá, restaurar a mente, né, recapitular de onde você veio. Eu sempre tento lembrar de onde eu vim, eu sempre tento lembrar de todas as minhas origens, para que isso não afete minha cabeça, né. Então, eh, a gente eu sou um cara que, graças a Deus, sou muito agraciado, cara. Eu realizo sonhos e alcanço objetivos e aumento a meta sempre e vou em busca de outros objetivos, e Deus tem me abençoado demais em todos os momentos, mas sempre com muito pé no chão e pedindo muito para Deus para me dar sabedoria para lidar com tudo isso, né. Porque além de sabedoria, a gente tem que ter muita responsabilidade para conseguir botar em prática tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, de uma forma que vai ser usada para edificar a vida das pessoas, pra ser luz na vida das pessoas, enfim. Amém. Então, assim, é questão de muita sabedoria que a gente tem que pedir sempre para Deus, porque eu acho que isso é muito importante, pra gente não ficar doido também, né, cara. É. E ainda mais você que chegou a um sucesso de verdade, né, falando de números, falando de resultados, de shows, muito cedo, né. Muito cedo. Você ainda é novo, quantos anos você tá, irmão? Tô com 29. 29. E você já tá explodido há pelo menos uns 7, 8. 2016 foi o momento, assim, onde a minha primeira música começou a tocar no 9 Brasil. anos atrás, né. 9 anos Você atrás. tinha 20 anos, 20 anos, né. cara. Quem de nós que com 20 anos não fez, não cometeu erros, não deixou É, se exatamente, perder a identidade em algum momento, né. é isso que eu falo, assim, tem muitos momentos que você tem que cair na real mesmo, né. Às vezes dá uma deslumbrada. Isso é normal, isso faz parte do ser humano, né. Eu falo isso porque eu vou te dar um exemplo claro só pra que você entenda. Quando eu fui gravar hoje em dia eu olho pra trás, eu falo: "Caramba, cara, que bobeira", quando eu falava isso. Quando eu gravei meu primeiro DVD, aí teve a música Malha é Falsa, que foi a música que foi a explosão do DVD e Explodiu. tudo mais. É, Foi a primeira música que o Brasil passou a conhecer o meu trabalho mesmo, foi a primeira mesmo. foi a Malha é Falsa. E o país canta até hoje, né. Até hoje Uma e tal, doideira. graças a Deus, né. Mas naquele momento ali, quando eu fui gravar essa música, alguns dos meus empresários, algumas das pessoas que trabalhavam comigo, não estava sentindo tanto a música. Tá bom, E eu bati muito no pé pra gravar essa música, porque eu sentia, Deus conversava comigo e me mostrava. Hoje eu sei isso. tá bom. Hoje eu consigo entender e glorificar mesmo que foi Deus Amém. que não deixou de desistir, né, dessa Mas eles música. não acreditavam na Não. música. Aí quando eu gravei essa música, aí tá, no final das contas consegui convencer todo mundo, gravei, a música deu certo. Cara, é um momento onde você se perde um pouco, que aí você fala: "Tá vendo, se não fosse eu", Entendi. saca, "se não fosse eu que tivesse batido o pé". Tiveram esses momentos, eu estava até conversando com os meus empresários, né, esses dias pra trás, falando: "Cara, que bobeira", criancice, né. Mas também tinha, quando eu gravei esse DVD eu tinha 20 anos. Imagina, muito Então novo. eu falei assim: "Cara, que bobeira, né, a gente fica tentando, eh, glorificar, trazer a glória pra gente de algumas coisas que é claramente Deus que nos apresenta, né". Tenho certeza que naquele momento era um plano de Deus pra minha vida, essa semente que ele plantou de que essa música faria sucesso, mudaria completamente a minha vida, foi algo que ele colocou. Hoje eu sei que foi ele que colocou, Uau. mas naquele momento ali eu ficava falando que era eu: "Ah, o meu filho é bem melhor que o de vocês", tal, sabe. Essas coisas pontuais, assim, que a gente tem que tomar cuidado sempre, porque a vaidade ela é muito sutil, né, cara. Pra você se tornar uma pessoa vaidosa é uma linha muito tênue, assim, então você tem que estar sempre debaixo de muita oração e pedir
sabedoria para Deus, para não deixar que essas coisas atrapalhem sua cabeça. E o interessante é que você como um cantor, é necessário um pouco de vaidade, né, não vamos ser hipócritas aqui, porque Uhum. você precisa cuidar da sua pele, você precisa cuidar do seu corpo, do seu peso, da roupa, né, isso Sim. faz parte do seu trabalho. Não é uma questão só de gostar ou não gostar, é uma questão que você como um artista precisa. Eu acho que esse tipo de vaidade, ele é até saudável, assim, você Necessário, né. necessário, principalmente quando você trabalha com imagem, você tá nada mais do que cuidando do seu trabalho, né, Exatamente, do seu ativo que é você mesmo que é ali. você mesmo, exatamente. Mas, essa vaidade tudo bem, agora quando a vaidade se torna questão do ego, sabe, do orgulho, isso que é o perigo, é aí onde está o perigo, de Perfeito. você em algum momento, eh, imaginar que você é melhor do que alguém, nunca, cara, ninguém é melhor do que ninguém. Se todo mundo soubesse que é todo mundo vazio e o que resplandece, sim, é a unção de Deus na nossa vida, acho que as pessoas não ficariam na cabeça delas de que elas: "Ah, eu sou melhor do que tal pessoa, eu canto melhor do que tal pessoa, eu sou mais, eh, sei lá, mais próspero", ou sei lá, ou qualquer outra coisa. Não, na verdade é uma unção, eu vejo dessa forma, né, que é a unção que Deus colocou na minha vida para transbordar para a vida das pessoas e poder levar alegria para as pessoas, poder levar o meu trabalho, que muitas vezes eu recebo testemunhos de pessoas dizendo que, sentem muita alegria através das minhas músicas. Então, assim, tem exemplos que eu ouço, assim, na estrada, que me fazem perceber a minha missão, né, aqui na terra. Por que que Deus me ungiu como um cantor e me faz trabalhar com isso, né, eu consegui perceber, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma uma menina que estava num show em Astorga, lá no Paraná. Tá bom. Ela estava com cabelo, curto, assim, sabe, e estava comentando comigo que eu não parou pra não consegui identificar, não pensei que ela estivesse passando por uma situação de câncer, de quimioterapia. Mas Certo. ela falou pra mim que estava curada do câncer e já tinha terminado a última sessão de quimioterapia, o cabelo dela já estava crescendo, e que todos os momentos que ela ia pra quimioterapia, ela ia ouvindo as minhas músicas, Uau! que isso dava força pra ela, sabe. E isso dava força pra ela continuar, Deus. dava força pra ela lutar contra a doença. Então isso pensa, tanto que eu chorei no momento. Nossa, Aí a gente percebe que é uma missão mesmo, né. totalmente. Então Fantástico. então a gente tem que ter essa noção. E fiz questão de colocar luz a respeito desse assunto da vaidade, né, porque talvez as pessoas que estejam nos assistindo falem: "Ah, então eu não posso ser nada vaidoso", não é esse lugar de vaidade, e sim uma vaidade de arrogância, de orgulho, né. Exatamente. Mas é interessante você se cobrar, entre aspas, de uma certa forma, ter a mentalidade, né, e a consciência que você tem hoje, até falando através de reino, princípios, né, de Deus, né, não tem como levar esse mesmo peso, essa mesma responsabilidade para o garoto Felipe de 9 anos, 10 anos atrás, começando a vida, começando a carreira, né. Quantas quantos lugares você já teve que ir, bater cabeça e aprender na raça, na marra, às vezes com dor, para hoje ter essa consciência, né. Sim, É natural, né, é natural ter essa estrada, ainda mais literalmente o seu trabalho que é a estrada, né. Então o que exatamente. você falou de exposição é muito verdade, você está exposto o tempo inteiro no país inteiro. Então, não é, assim, ir até a esquina ou ir até a casa do amigo, não, você está em hotéis diferentes, em palcos diferentes, em cidades diferentes, e tem dia como qualquer ser humano que não está tão bem, que está triste com algo, que está bravo por algum motivo, mas Sim, os holofotes sempre estão apontados, né, então aí que tem que ter uma sabedoria 10 vezes maior, uma mansidão 10 vezes maior para nunca escapar, né. com certeza, porque, por exemplo, igual você disse, nos momentos que você, às vezes, está passando por algum problema pessoal que é algo seu, e você tem que fazer um show para 10.000 pessoas, isso não pode você não pode deixar isso transparecer, né. Então tem que ter muito muito controle, tem que ter muita paciência, e muitas vezes, a gente com certeza é muito exposto mesmo, porque quando a gente sai na rua, às vezes
uma pessoa te reconhece, outra pessoa te reconhece. Se você tiver com um semblante ruim, Já. um semblante negativo, às vezes você, sei lá, tá com fome. É, Aí você tá, esse sou eu. aí você tá um pouco, sei lá, Cara amarrado. aquela irritação, aquela cara amarrada Cara que você sai na amarrado, rua esse sou assim, eu, com fome. e você tá com fome, né? Às vezes uma pessoa passa por você e te vê com aquela cara amarrada e fala: "Pô, aquele cara lá é um arrogante, É marrento. marrento demais", mas não, na verdade você só estava com fome ali naquele momento, entendeu? Então essas coisas acontecem demais. Eu imagino, eu imagino. E voltando a falar dessa sua essência, eu conheço de perto seu pai, conheço de perto sua mãe, e realmente quem os conhece dá pra saber que essa sua essência vem daí mesmo, porque eles são fantásticos, né, os 2. Uhum. Eles são seres humanos lindos de alma, e não só por fora, mas por dentro, de alma. São maravilhosos, são seres humanos que é gostoso de estar perto, são leves, né, aquelas companhias Obrigado. que é você. Aí que é gostoso de estar perto, você não fica, se sentindo que tem que fazer sala ou que alguma coisa que você vai falar pode ser mal interpretado, não, eu posso ser eu, né, Sim, isso é legal, né, posso cara? ser eu, é bom a gente ter amigos assim, né. E queria que você contasse só um pouquinho mais dessa origem da sua família, que acho que é massa, porque vai conectar com muita gente. Você vem de uma família simples, Sim. né, e A minha família, cara, a minha história é um pouco incomum. Quer dizer, eu acho que tem muita gente que se identifica, mas eu nasci, passou um ano, minha mãe e meu pai se separaram, eles não eram casados, eles só namoravam. Minha mãe tinha 23 anos de idade, meu pai era mais velho, meu pai tinha 35, e meu pai é espertinho demais. E aí, meu pai é custoso demais, a gente lá em Goiás, agora que eu tô morando em São Paulo, eu percebi que as pessoas não entendem a palavra custoso. não mesmo, eu já ia te perguntar aqui. Custoso é tipo, atentado, sei lá, Entendi. sabe, vagabundo, vou falar a verdade, vagabundo, pai é vagabundo. Tinha Ô, várias seu namo João, tem que puxar a orelha dele aqui, seu João. tinha várias namoradas e tal, e minha mãe não estava aguentando mais isso, e aí eles se separaram. E aí, na minha infância, Por esse motivo é você que tem que puxar a orelha do seu pai, então. não, verdade. Mas continua. Mas hoje, graças a Deus é tudo muito bem resolvido, meus pais são muito amigos uns dos outros. Hoje em dia a gente É muito é massa. muito legal, né, Bom, cara. muito bom. Mas, assim, os primeiros 2 anos da minha vida eu morei com a minha avó. Com a minha avó e com a minha mãe. A minha avó, ela sempre foi muito apaixonada em mim, apaixonada em todos os netos dela, né. Minha avó tem 12 filhos, 30, 40 netos, Eu 30 fiquei abismado bisnetos, quando você me contou isso. Não, 5 conta de tataranetos. novo, como que é? Ela tem 12 filhos, 12 filhos, 40 netos, 40 30 netos. bisnetos, 6 tataranetos que nasceram agora, e é muita gente lá, sabe. E minha avó é aquela matriarca, assim, que Quantos anos ela tem, irmão? 95, Uau. 95 anos de idade. Eu Só uma completava pausa aqui, e tem gente hoje que tá com medo de ter um filho. pois é. Só pra dar uma alfinetadinha aqui de leve, né, porque a gente não pode Às deixar vezes de às vezes as dar uma pessoas provocada. eu estava até conversando com alguns amigos, às vezes as pessoas ficam com medo de ter um filho, porque pensa: "Ah, não vou ter recurso e tudo mais", mas parece que quando o filho vem, parece que abre um celeiro do céu, né, assim, Totalmente isso. vem Eu uma tô vivendo provisão isso, divina, assim, que é surreal, né. eu tô vivendo isso. A realidade que eu tenho de vida hoje, é em todas as áreas, em todas as esferas, desde de relacionamento com a minha esposa maravilhoso, a financeiro, de prosperidade, a notoriedade, né, digamos assim, de sucesso é a palavra, nem não é a palavra, mas há 2 anos atrás não era 10%, Uhum, porque eu não tinha o Davi, que hoje tem 1 ano e 8 meses, e nem o Luca, que hoje tem 8 meses, mas eu confesso que lá atrás já tive esse receio, assim, não, né, poxa, a minha realidade hoje eu não posso dar o padrão que eu quero para meus filhos, essas baboseiras, essas sim. minhoca na cabeça, lá atrás, até antes de me casar. Isso ficou muito na minha cabeça antes de eu me casar. Não, como assim? Eu, Igor, pessoa física aqui, solteiro, né, namorando, Uhum. tenho uma vida tal, com esse padrão, desse jeito, eu não vou conseguir sustentar o dobro disso. O dobro de convênio médico, o dobro de comida, o dobro de viagem, o dobro de Eu vou te água, falar, de viu, gente, o luz. Davi é o dobro mesmo, o Davizinho, o Lucas come, viu. O bichinho desse tamanho, come igual Igual adulto. adulto. Aham. E aí, cara, quando eu me casei, na verdade, quando eu noivei, algumas portas já começaram a abrir, assim, de uma maneira sobrenatural. Aí quando eu casei, muito mais. Agora com meus filhos, muito, muito, muito mais. Então eu sou prova viva, eu sou testemunho disso, de que quando você se posiciona querendo ter uma família correta, uma família séria, e é uma família de verdade, assim, né, Sim. cumprir ali os princípios direitinho, honrar sua esposa, honrar seu marido, eu sou a prova viva que Deus
abre não, escancara algumas portas, irmão. Pois é, eu acredito muito nisso. Demais. Eu tô falando isso porque sua avó é com 12 filhos, 40 netos e tem hoje uma geração com medo de ter um filho, porque não sabe como vai pagar a conta, porque, ai, escola é cara. Cara, a gente precisa voltar a ter a fé dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, do tipo: Deus está comigo, se Deus mandou a gente procriar, se Deus está lá na Bíblia que a gente tinha que dominar sobre a terra e procriar, ele está comigo. Você quer um sócio melhor do que Deus, você quer um parceiro Um melhor do que conselheiro Deus, melhor do que Deus, conselheiro melhor do que maravilhoso Deus, conselheiro, pô, né. acredita nisso, se agarra nisso. Eu também E aí acredito. voltando à história da sua avó, Então, peguei esse a minha avó, esse cara, gancho. inclusive o Gui tá aqui, meu primo, né, ele ele é sobrinho da minha mãe, a minha tia Neide, que é a irmã da minha mãe. É porque como são doze filhos, tipo, a minha mãe é a caçula. Então a minha mãe tem 52. Então tem entre 52 até 80 anos, porque minha avó teve filho com 18, ela tá com 95, 80 não, mas tem tio meu de 70 e poucos anos, Uau. entendeu. E a mãe Sua mãe tem quantos anos, Gui? a mãe do Gui é a próxima da minha mãe. Ah, então é pertinho da mãe. É, pertinho, é a Por isso vocês são pertinho também. por isso nós somos parceiros São grudado. desde sempre. E por que eu falei disso? Você estava falando da sua avó. Ah, tá. Gente, vocês vão entender que às vezes dá uns lapsos na minha cabeça, assim, mas enfim, minha avó, com esse tanto de gente, quando eu nasci, minha avó não aceitou, mesmo questão de neto, mesmo com essa parada toda, ela não aceitou que minha mãe trabalhava, né, e eu morava com minha mãe, ela não aceitou que minha mãe, contratasse uma babá pra mim. Certo, ela fez questão de ficar com você. Fez questão, aí eu fiquei com a minha avó, até os 2 anos de idade, minha mãe trabalhava, eu ficava com a minha avó. Que legal, que graça. Aí Qual o nome dela, sua avó? minha avó é Dona Maria, Famosa Dona Maria. famosa Dona Maria. Essas Dona Maria É, eram sempre firme na sim, rocha, né, que sim. legal. E tanto que e Um assim, beijo pra Dona Maria, se ela eu tenho certeza demais, eu acredito muito que Deus levanta algumas pessoas, e eu busco muito isso pra ser na minha família, Deus levanta algumas pessoas pra ser a rocha da família, assim, de oração, pra sustentar muita coisa, né, minha avó sempre foi assim. ela era essa ela não é Ela é. essa mulher de oração, de Sim, sim, sim. matriarca mesmo, Sim, que sim, legal. ela é maravilhosa. Ó, ela tem no mínimo abaixo dela deve ter, sei lá, umas 80 pessoas, né, entre Aham, todo mundo. isso aí. Eh, ela sabe só de saber o nome, eu não sei o nome de todos os meus primos, tá. Só dela saber o nome de todos os netos, bisneto, tataraneto, e saber o aniversário de cada um, sabe, a Uou, data de aniversário de cada um. Minha avó ela é um fenômeno, fenomenal, minha avó. ela é um fenômeno. Meu avô tem 100 anos, mas meu avô ele já não lembra de todo mundo, assim, mas meu avô também tá lá, firme e forte, 100 anos de 100 idade. anos, irmão, Um com 95, outro com 100, é loucura, né. que Mas massa. graças a Deus, assim, é uma bênção. Então eu cresci muito, depois dos 2 anos, minha mãe, conheceu meu padrasto, se casou e tal, e aí eu fui morar com minha mãe, com meu padrasto e tal, e aí a gente saiu da casa da minha avó. Mas eu cresci entre a casa da minha mãe, a casa da minha avó e a casa do meu pai. Então eu Certo. ficava nessa, né, final de semana eu ficava com meu pai, durante a semana com minha mãe, alguns finais de semana eu ficava com a minha avó, lá com os meus primos e tudo mais. Então foi uma infância muito legal, cara, sabe, aquela infância, eh, Isso em Goiás? isso em Goiânia. Em Goiânia, tá. Aquela infância que hoje em dia tá um pouco perdida, É, assim, né, de sair na rua, porque hoje em dia é até perigoso é isso, verdade. né, a gente não sabe Jogar bola, brincar, conhecer a arrancar vizinhança toda, arrancar a cabeça do dedão, né, tampão. tampão do dedão, tá, enfim. Mas, foi uma infância muito, muito E a feliz. música já estava Já porque existindo. seu pai é cantor, seu pai é músico nato também, então A família do meu pai, daí eu vou falar um pouco sobre a família do meu pai. O meu pai, morava também com os pais dele, até 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 eles falecerem, meu pai cuidou dos meus avós, né. Meu avô por parte de pai, acho que ele faleceu, eu tinha uns 5 anos, eu lembro pouco dele, mas eu lembro. E a minha avó eu lembro bastante, e ela faleceu, eu tinha 9, certo. e eles moravam com meu pai e tal, enfim. E esses a minha avó cantava, a minha avó tinha dupla sertaneja com o irmão dela, também. Uau. A minha avó me contava história dos pais dela, que eram os meus bisavós, tô falando de coisa de 100 anos atrás, que se minha avó fosse viva hoje, eu acho que ela teria 105 anos, 106 anos. Eh, ela morreu em 2004, Certo. minha avó morreu. Então já tem mais de 20 anos, né. Ela me contava histórias de quando ela era criança, que ela tinha, sei lá, 4, 5 anos,
que os pais dela eram uma dupla sertaneja e eles andavam a cavalo ali no interior de Minas Gerais, andava, sei lá, quilômetros, dias de viagem, 2 dias de viagem para ir numa fazenda, fazer show para um casamento que tivesse rolando ali na região. O pessoal convidava eles, não por telefone, né, óbvio que não tinha telefone naquela época, mas convidavam eles para cantar, eles iam de cavalo, minha avó ia na garupa do cavalo da minha Uau. bisavó, ficava lá, cantava a noite inteira, voltava no outro dia, mais 2 dias para casa, tudo isso de graça, só pelo prazer de cantar. É mesmo? É, E tipo, quase 100 anos atrás isso. há 100 anos atrás, exatamente. Uau, Quando a minha avó, ela falava que ela tinha uns 4, 5 anos, uau, e ela teria 105 hoje, então é 100 anos atrás. Pensa, então que assim, fantástico. a música tá na minha família desde sempre, Isso tudo parte de pai. tudo parte de pai. Aí depois que os meus bisavós morreram, a minha avó montou a dupla dela com o irmão dela, aí eles cantaram. Os meus tios, por parte de pai, cantam, todos cantam. Meu pai canta, meu pai é tímido, meu pai nunca quis cantar profissionalmente, mas ele canta também, às vezes ele faz participação comigo nos Eu shows. já presenciei vários já. Você já Muito viu meu pai massa, é. cantando. O Tanto no Cris, palco quanto em na casa. resenha, né, É. o Cris, né, assim, foi a primeira pessoa da nossa família que deu certo na música, né. Acho que Certo. ele foi o primeiro a contemplar toda essa história que vinha lá de trás dos meus É bisavós. realmente era um legado aí, né, não É, foi o Cristiano que tinha um desejo só dele, né, a família já vinha vivendo isso, né, que massa o isso. Cristiano sempre teve muita vocação e muita vontade, mas meu pai também sempre forçou muito pra acontecer. Entendi. Não é que forçou, fica parecendo que meu pai obrigou, não. Foi persistente. Foi muito persistente. Por exemplo, meu pai deixava de ter algumas, nunca deixou faltar nada em casa, mas deixava de ter algumas coisas, algumas mordomias para, por exemplo, colocar o Cristiano na aula de teatro, Entendi. sabe, você entendeu? Uau. Fazia economias para colocar. Meu pai, ele tem umas superstições, né, aí falava assim: "Ah, a gente é baixinho, né, vou colocar o Cristiano na natação que ele vai crescer mais, aí ele vai ser", só pensando em ele virar artista, entendeu? Tipo Uau. assim, que ele vai ficar maior no palco, e tal, umas coisas. Cara, mas Tipo que assim, visão, tá. meu pai colocou o Cristiano em aula de modelo, aí tem uns vídeos, meu pai, eu tenho que ver se meu pai ainda tem esses vídeos, mas eu lembro de eu assistir esses vídeos do Cristiano criança, 5 anos de idade, o Cristiano e a Ana Cristina, minha irmã também, os 2 fazendo desfile de modelo, sabe, Uau. lá em Goiânia. Então, meu Interessante, seu pai sempre teve essa visão deles como sempre, carreira, como que eu vou fazer para eles serem mais sucesso, quais as características, quais as sim, ferramentas. sempre, sempre. E sempre muito focado ali no Cris. Eu nasci depois, bem depois disso, né, o Cristiano, quando eu nasci, o Cristiano tinha 9 anos. Vocês têm 9 anos de diferença, 9 tá. anos de diferença. Então, meu pai já tinha feito tudo isso aí, já tinha colocado o Cristiano na aula de modelo, na aula de teatro, na aula de natação, tudo, né. Entendi, porque quando você começou ali a Aí eu tô falando sem contar com a aula de música, com aula de violão, com aula de tudo, de teoria musical, de canto, que ele já colocou também com 5 anos de idade, e aí o Cristiano sempre fez, então ele foi muito preparado. mas olha que aprendizado interessante aqui, irmão. Ele tinha consciência de alguns talentos, algumas competências que o Cristiano precisava ter para se Sim, tornar um artista completo. sim, E mesmo que isso sofresse, alguns apertos em casa, né, alguns problemas, entre aspas, "financeiros", ele não abria mão disso, porque ele sabia onde ele queria chegar, Cristiano. cara, o meu pai, ele é uma pessoa, eh visionário, eu acho, tipo, mas não questão de negócio e tal, mas ele sempre enxergou na frente. Meu pai conta que quando ele tinha 7 anos de idade, eles aí sim, quando meu pai era criança, eles passavam bastante dificuldade, eles moravam na fazenda e tudo mais. É mesmo? Quando a gente era criança era uma vida simples, mas meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava também, todo mundo, enfim, e aí a gente se virava e nunca faltou nada. Mas Mas nada de luxo. nenhum luxo, zero, mas nunca faltou nada. Agora quando Tá, meu pai era criança e quando minha mãe era criança, aí faltava, aí era outra época, né. Era certo. bem mais difícil. E aí meu pai conta que quando ele morava na fazenda, isso há 60 anos atrás, meu pai tem 65, então foi Seu pai já tem 65. 65, quando meu pai tinha 5, Nossa, 6 ele é anos. tão disposto, assim, que não Pois parece. é, Ele tá com a gente ali na John Peel, resenha, na fazenda, ele você não parece. pois é. Aí não, ele falando que estava ouvindo pelo rádio, o show de Barretos, do rodeio de Barretos, estava tocando uma dupla sertaneja lá no rodeio de Barretos, eles ficavam esperando o ano inteiro pra
pra ter o rodeio de Barretos, pra eles pararem todo mundo da família e ficar ouvindo no rádio o rodeio É de Barretos. mesmo? Naquela época, No rádio. no rádio. Aí Uau. aí meu pai foi e falou: "Um dia eu vou pra Barretos". Meu pai falou: "Um dia eu vou pra Barretos". Falou pra minha avó, ele tinha 6 anos. Aí minha avó até brigou com ele, né, dele falar isso. Porque aí meu pai fala que a chance dele ir pra Barretos naquela época, dele imaginar ir pra Barretos, é a mesma chance da gente ir agora pra Lua, entendeu? Tipo, é essa mesma proporção, assim. Muito bom, Não tinha chance nenhuma. muito bom. E aí meu pai, cara, é aquele negócio da fé, né, da unção, assim. Total. E meu pai já viu 2 filhos cantando no rodeio de Barretos, Meu né. Deus, meu Deus. Isso Ele é enxergou isso pela fé enxergou, mesmo, enxergou pela pela fé. fé. É. E quando eu falo que o Cris quando o Cris era bem jovem, meu pai tem até uma história que foi pro Faustão, na época, que uma vez meu pai ele era dono de Lava Jato e sempre foi muito bom de serviço, assim, os clientes gostavam muito do meu pai, ele sempre daquele jeitinho dele lá, sabe, a galera gostava dele demais. Aí tinha uma juíza, desembargadora, alguma coisa lá de Goiânia, que era cliente dele, que uma vez deu um sapato pro meu pai, isso há 30 anos atrás. Deu um sapato pro meu pai de presente. Ele achou muito chique esse sapato. E como foi a juíza que deu pra ele falou assim: "Caramba, esse daqui eu vou guardar pro dia que o Cristiano for no Faustão, que eu vou usar". Uau, Cara, ele guardou. Aí a pauta, pra você ver, a pauta pra o Cristiano conseguir ir para o Faustão foi essa do sapato, uau. entendeu? Aí se você assistir a primeira vez que o Cristiano foi no Faustão, que tipo, né, a realização, era naquele momento principalmente a realização do sonho de qualquer Sem artista. dúvida alguma. Tá lá o Cristiano contando a história, fizeram tipo um doc, né, Aham. depois aparece meu pai na plateia chorando e tal, com o sapato. Aí eu não sei se ele estava chorando de emoção ou se ele estava doendo demais o sapato, porque esse sapato ficou guardado 20 anos. Nunca vestiu. Nunca calçou, o negócio devia estar comendo o pé dele, né. Mas enfim, meu pai tem dessas coisas, sempre teve dessas coisas. Quando ele guardou o sapato, o Cristiano nem perto de estar conhecido. O Cristiano tinha 8 anos Meu de Deus. idade. O Cristiano foi pro Faustão, ele tinha uns 26 anos. Ele guardou o sapato com uns 20 anos mesmo. 20 anos, Uau. 18 anos. Pela fé, ele Cara, e era um cara, muito forte isso, forte, muito forte. forte Se isso. algum dia você assistir esse programa do Faustão, é muito bonito, cara. Muito forte, um pai que tem tanta certeza que o filho vai chegar, que guarda um par de sapatos para comemorar o dia que ele vai chegar naquele objetivo que é do Faustão, sendo que o filho ainda é uma criança. É muito forte isso. Criança, Isso é pensa. digno de filme. É digno de Me lembrou muito a história do pai da Serena Williams, sabe? lindo aquele Qual que é filme. o nome do filme? É o nome dele, É né. o nome dele, é. Enfim, é muito aquele filme ali, o pai acreditando nas filhas mais do que Exatamente. elas e vendendo o almoço para pagar as aulas delas, né, Sim, essa mesma sim. esse mesmo ímpeto, essa mesma fé de que as filhas vão É incrível. vencer. Tem que Seu ser pai teve isso com o Cristiano e com você, bem que você falou, né, ele teve 2 filhos exatamente. em tempos diferentes, não é que os 2 eram uma dupla, né, Em outro tempo, em outros completamente. tempos, Por com isso que outras eu músicas. eu comento mais sobre, ali no primeiro momento, o que meu pai fez com o Cris, porque eu nem estava vivo ainda nessa época. Eu acho que Uau, quando meu pai ganhou o sapato, eu nem era vivo ainda, uau. nem tinha nascido, sabe. E ele disse: "Eu vou guardar esse sapato pro Porque o dia Cristiano vai um dia Pro dia que o Cristiano for no no Faustão." Faustão, e não podia ser no Gugu, não podia ser no, sei lá, em qualquer É. outro programa que fosse tão grande quanto naquela época, não, era Faustão. Tinha que ser no Faustão. Exatamente, e fui. Aí Uau, toda vez que eu encontro com o Faustão, ele fala desse sapato, até hoje pra mim. que fantástico, que história linda. É lindo. Mas é digna de falar mesmo, que é muito bonito, É é um ato de fé muito forte, cara, muito forte, que bonito isso. muito bonito, cara, muito bonito, a história é muito legal. E aí foi crescendo, né. Aí quando eu nasci, o Cristiano já cantava, então eu cresci vendo meu pai, lindo demais tudo que meu pai conta, mas ele era um pouco irresponsável, porque ele me levava para os bares pra assistir o show do Cristiano Tá bom. com 3 anos de idade. Aí ficava a madrugada fora, o Cristiano Ficava. tocando e Minha você mãe lá do ficava lado. grilada, minha mãe Ficava bravo. ficava brava demais. Mas eu cresci em 2 ambientes muito diferentes, porque daí minha mãe se casou, e aí era uma vida completamente diferente da vida do meu pai ali, Uma né. vida entre aspas comum, né, Comum, positivamente, né, sim. positivamente, a do meu pai, muito legal também, mas só que era algo incomum pra uma criança, né. Que é as madrugadas, aí são as Madrugada, viagens, é isso que a gente estava falando exatamente. aqui, né, bota no carro, viaja centenas de quilômetros pra fazer um show, aí ganha lá alguma coisinha quando ganha. Aham.
E aí a Exatamente, criança cara. de 3, 4 anos tá junto do Eu lado. lembro de uma vez que a gente viajou pra, se eu não me engano, foi pra Itumbiara, mas uma cidade ali do interior de Goiás. Hoje é a BR-153, ela é linda, ela é duplicada e tudo mais. Mas na época era só os buracos e não era duplicado e tudo mais. Viajou eu, meu pai, o Cristiano e 3 músicos pra fazer um show num Ford Ka, com a bateria no porta-mala, num Ford Ka com a Ah, bateria no sensacional. porta-mala. E eu era uma criancinha, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Sensacional. Mas incrível, incrível. Muito bom, Mano, mas assim, muito e bom. aí fui crescendo e tal, e vendo, né, e tendo a vontade. Então a música ela sempre esteve muito presente na minha vida. Vi o Cristiano, ele era um herói pra mim, né. Meu irmão, você chega num lugar onde tá tocando, seu irmão tá tocando e todo mundo aplaudindo e E vocês são bem 9 anos é próximo, é né. próximo, é. É próximo, então você tinha ele como irmão mais É velho. tipo você e seu irmão, capaz que até mais, né. Tem 20, tem 19 eu pro meu irmão. 19, né, pois é. 19, quase 20 anos de diferença eu pro meu irmão. Mas eu tenho certeza que seu irmão te vê como um herói. É, né, é inevitável, é. É inevitável, É. porque, por E é exemplo, gostosa essa a relação. primeira vez, até contei lá no programa do Porchat, a primeira vez que eu fui no cinema, que ele perguntou qual que foi a primeira lembrança que você tem da sua vida. Aí lógico, né, eu tenho várias lembranças misturadas aqui na minha cabeça, que eu não sei a cronologia delas, mas a mais forte, a primeira lembrança que eu tenho na minha vida mais forte, assim, é a primeira vez que eu fui no cinema, que fui eu e o Cristiano. Uau, A gente assistiu Tarzan. que Então até legal. hoje, quando eu assisto Tarzan, eu choro, começa a tocar aquela música no final, eu sempre não, esquece, aquilo You lá My Heart, lá uma pancada no do meu Phil coração. Collins. É. Phil Collins, é. Então, assim, as primeiras coisas que eu fiz na minha vida, muitas delas foi através do Cristiano e junto com o Cristiano, só o Cristiano comigo. Primeira vez que eu fui no cinema, primeira vez que eu fui no shopping, primeira vez que eu saí pra uma festinha na adolescência, foi o Cristiano que me levou e tal, enfim. Então é uma conexão muito forte, Muito muito forte. forte. Você vai ver, o Miguelzinho ele tá com 9 anos, 12 agora. 12 anos, 11, vai fazer 12 ainda vai no fazer próximo. 12. É. Você vai ver, você que vai levar ele, que seu pai não vai ter coragem nem sua mãe, mas você que vai levar ele pra conhecer uma namoradinha, pra ir pra uma festinha quando ele tiver com 16, 17 anos. É isso aí. É basicamente o que meu irmão fazia comigo, né. Vocês, desde sempre e até a partida dele, vocês eram grudados, assim? Grudado, eu morava com ele quando ele faleceu. Tá. Estava morando com ele, tinha acabado de mudar. Eu tinha, sei lá, 2 meses Em Goiânia? em Goiânia. Tá. Morei aí depois fiquei até os 15 anos morando com a minha mãe, fui morar com meu pai com 15 anos, que daí eu já comecei a trabalhar profissionalmente, cantar profissionalmente, né. Antes disso aconteceram outras coisas que eu vou contar, mas, comecei a cantar profissionalmente com 15 anos de idade, Na dupla, né? na Em dupla. dupla, né? E aí foi Mas aí você não morava com o Cristiano? não, morava com meu pai. Tá. O Cristiano também não, morava eu, meu pai, o Cristiano e a Cristina. O Cristiano morava lá ainda, nessa época. Tá. O Cristiano mudou e foi morar sozinho, eu acho que eu tinha uns 17 anos. Você tinha uns 17? É, uns 17 anos. Tá. Mas daí foi isso, cara. Então, eh, assim, muita coisa aconteceu depois disso, Tinha essa relação com ele muito próxima, né? é muito próximo, muito próximo. Antes de eu ir morar com meu pai, por que que eu fui morar com meu pai? A minha mãe, eu cara, eu queria muito desviar da escola, sabe. Não gostava muito de estudar, queria muito desviar da escola. Tanto minha mãe quanto meu pai, caras, eu comecei antes de cantar, eu compunha, antes de cantar profissionalmente, eu compunha de madrugada, até hoje, né. Gosto de quando você tá, a minha mente ela funciona mais, assim, que eu tô mais com menos exposição ao mundo, né, tô mais O celular sozinho toca comigo. É, menos, exatamente. menos Aí, distração. cara, eu ficava compondo até 3 horas, 4 horas da manhã, no outro dia, 6 horas da manhã, tinha que ir pra escola, sabe. E aí, lógico, tá certo e todos os pais têm que fazer isso mesmo. Mas na minha escola, o que aconteceu? Eu ia pra escola, e eu não faltei a aula nenhum dia, né. No final do ano, eu reprovo por falta. Eita. E aí, cara, eu cheguei na minha mãe e no meu pai e falei assim: "Cara, aí é uma sacanagem eu reprovar por falta, sendo que eu fui o ano inteiro". Foi porque eu dormia, né, na aula. Aí eu não respondi a chamada e reprovei por falta. Mas eu sempre Foi, soube, mas não foi. é, eu sempre soube que a música ia ser meu caminho mesmo, sabe. Você tinha essa convicção dentro Tinha de si também. convicção. A escola, ela foi muito importante pra mim. Foi através da minha escola, eu sempre fiz tudo por mim mesmo, no sentido de ter vergonha do meu pai, do meu irmão,
da minha mãe, e aí isso eu não consigo te explicar o porquê, isso é inconsciente, Tá. mas eu sempre tive vergonha deles saberem que eu queria também ser cantor, entendeu? O Cristiano já Hum. estava fazendo os shows dele, o Cristiano já fazia os shows dele, tinha dupla, depois ele lançou a carreira solo. Tá. Meu pai estava ali em cima o tempo inteiro ajudando e tal. A minha mãe tinha a vida dela que não tem nada a ver com música, não tinha nada a ver com música, né, até então. E aí, o que acontece? Surgiu uma oportunidade na minha escola de ter um projeto de música, Certo. que era um projeto para aprender, para os alunos aprenderem música, tinha aula de canto, tinha aula de violão, tinha aula de tudo. E aí eu, por mim mesmo, sem conversar com a minha mãe, sem conversar com meu pai e morrendo de medo de que eles descobrissem, por vergonha, porque eu tenho certeza que se eu falasse pra eles, eles iam me apoiar, né, mas eu tinha vergonha. Eu fui lá e comecei esse projeto. Era o projeto Pequeninos, que inclusive é um projeto da Universidade Federal de Goiás, vinculado à minha escola. Os alunos de música da Universidade Federal de Goiás, da Escola de Música da Universidade Federal de Goiás, ensinavam música para os alunos da minha escola, Que massa. sabe, era um projeto para tirar as crianças da rua naquele Sei. momento de, sei lá, não tá em aula, às À vezes vai tarde, fazer uma tá em coisa aula. errada. Entendi. Vamos Projeto social projeto mesmo social, da exatamente. universidade com a escola. Que Exatamente. massa. E aí foi o meu primeiro caminho, assim, foi a primeira vez que eu cantei pra mais pessoas e É tal. mesmo? Primeira vez que eu compartilhei música com outras pessoas E você que tinha quantos anos? isso eu tinha 11 anos. Tá. Antes eu já tinha cantado no coral da igreja, mas era um monte de criancinha, assim, cantando e que, Certo. E né, você tinha vergonha de assumir que você também queria fazer show, também queria ser músico, não queria de jeito nenhum, morria de vergonha pra falar pro seu pai e pra sua mãe? morria de vergonha, porque eu não sei se era o peso de já ter, sei Comparação. lá, não sei, eu era criança, né, então Aham. não Que consegui interessante. te Porque com precisar. certeza seu pai te apoiaria, sua mãe te Eu tenho apoiaria. certeza absoluta, eu tenho certeza. E aí quando eu tinha uns 11 anos, ficamos ali, sei lá, uns 6 meses só tendo as aulas. E aí uma das dinâmicas desse projeto é que depois de um tempo de aulas, eles iam pegar os melhores alunos de cada turma e iam montar uma banda, Certo. entendeu? E aí eles pegaram 2 melhores alunos da turma de canto, que eles viam mais potencial, assim, sei lá. Aí pegaram eu e a Isis, que até hoje eu lembro que era a Isis. Pegaram eu e a Isis da aula de canto. Aí pegou 2 meninos de guitarra, Que pegou legal. 2 meninos da bateria e tal, montaram uma banda dentro da banda tinha o titular e o sub, né, vamos supor. Certo. Aí, cara, já tinha 6 meses que eu estava e eu ia pra escola, toda segunda, quarta e sexta à tarde, sem meus pais saberem o que que eu estava indo fazer na escola, sabe. Mas eu ia pra escola, eles me deixavam na escola, entendeu. Por causa dessas aulas. Então, como eles sabiam que eu estava na escola, eles não ficavam Tá preocupados, ótimo. né. É. Eles não sabiam, eles pensavam que era, sei lá, matéria. Reforço, é. Matéria, é. E eu fiquei 6 meses escondendo, 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 tá. E aí tá, vai ter a primeira apresentação, ensaiamos bastante, 6 meses ensaiando e tal, vamos fazer a primeira apresentação da banda, e aí vai ser num recital na Universidade Federal de Goiás, ali na UFG, no campus de Goiânia, no campus Samambaia. Aí vai ter um auditório onde já vai ser um recital, onde já vai ter outras apresentações Certo. Outras idades, de outros alunos, de outras coisas, né. Aí tinha teatro, tinha várias coisas. certo. Aí coral, não sei o quê. Tinha circo? Não tinha circo, não tinha circo. Pô, tinha que ter circo. Tinha que ter circo, né. Mas enfim, colocaram a gente pra tocar nisso aí. Você acha que eu falei para meu pai, pra minha mãe, para o Cristiano, pra alguém? Você nem falou. Não, de jeito nenhum, nunca, jamais. E você foi no dia Cara, eu que ia cantar, né, da banda. Então assim, eu era o o front? o front, né, falei: "Vou falar pra alguém? Vou nunca, vou nada. Vou nada. Tá, vou nada". Fui. Cara, na hora que eu chego lá, tá todo mundo na primeira fila, pô. Cara, tá todo mundo ali, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos, o Cristiano e a Ana Cristina. Não, Aí você já abraço. ficou assim já. Não, eu fiquei, é só porque não estava pronto, senão eu tinha me borrado inteiro, entendeu. Eu com a uniforme da minha escola, cantando lá e tal, Bonitinho, e mano. todo mundo ali na frente. Que Aí eu bonitinho. falei: nem vou ter que cantar, mas até que foi bom. E você conseguiu cantar? Consegui cantar, mas naquele momento eu descobri que era isso que eu queria exatamente pra minha vida, sabe. Aquilo foi Foi porque o ativar. ali eu tive que ter muita coragem, porque eu não estava muito preocupado com as pessoas que estavam me vendo. Naquele momento ali, Deus me colocou em frente a um grande desafio que era romper isso daí, né. Então, o meu maior desafio era cantar mesmo pra minha mãe, para meu pai, para meu irmão, pra minha irmã, fantástico, sabe. Então ali, na hora que eu consegui fazer,
Na hora que consegui, Fluir ali, cantar e foi, tudo, foi, eu falei assim: agora eu acho é isso aqui que eu acho que quero. é esse aqui mesmo que eu quero". Aí aquilo ativou e você tomou posse daquilo Aquilo mesmo, aí tipo, fiquei com essa banda nesse projeto uns 2 anos, que massa. aí, montei outra banda na minha escola mesmo, com outros alunos, é tudo coisa de adolescente. Aí foi uma bandinha de rock que a gente montou lá na escola. Pô, mas que legal saber que uma banda de um projeto social de escola é que, claro, tem todo o histórico familiar seu, como a gente está dizendo aqui, mas assim, a sua história especificamente, o seu Me despertar veio de um projeto social de escola, né? foi. Talvez se não tivesse tido esse projeto, eu posso te afirmar com certeza, talvez eu não seria cantor. Por Uau, mais que eu tivesse meu pai, por mais que eu tivesse meu irmão, porque foi esse projeto que me deu a oportunidade de tentar fazer algo por fora e Deus me preparou dessa forma. Hoje eu vejo que Deus me preparou dessa forma, eu fazendo tudo por fora, mas no momento onde eu tive que assumir a bronca e romper contra o meu desafio, que era principalmente que eles soubessem, né, eu consegui, sabe. Deus me deu a graça de conseguir. Então a primeira oportunidade de, sei lá, aprender mais sobre música de uma forma mais aprofundada, meu pai sempre pegou um violão e tentou me ensinar ensinou algumas ali então. coisas. A gente sempre cantou um com o outro, desde quando eu era criança, eu com o Cristiano, assim, em casa, eu com meu pai e tal. Mas o que me fez aprofundar na música e seguir, trilhar esse caminho foi esse projeto. Que incrível isso, essa Procurando história eu não sabia. não sabia, né. Que legal. Mas de fato, se talvez não tivesse um projeto assim, meio escondido, entre aspas, você não teria se jogado, né? Ele era meio escondido, meio Porque ali, o ninguém sabia, né? destino, quando a gente fala sobre destino é muito subjetivo, né. Mas eu poderia não ter, eh, me envolvido nisso e ter envolvido em outra coisa, Verdade, é. sabe, É outra profissão, outra outra profissão e coisa, tal. né? Que interessante isso, que massa. E aí foi isso, aí tá, só pra cronologia ficar fácil pra galera entender o que eu falei antes, foi depois disso que aí eu comecei a compor, que aí eu comecei a compor até mais tarde, que Que aí daqui legal. a pouco eu comecei a fazer show e Menino ainda, né? menino, tinha 15 anos. Aí apresentações, assim, e tal, e aí no outro dia eu tinha que ir pra escola e dormia na aula, entendeu. Mas E reprovou. e reprovei. Pra você ter a noção, a cronologia disso, com 11 anos eu montei essa banda do projeto social, e com 15 foi esse momento onde eu já comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Entendi. Montei minha primeira Aí dos dupla 11 ao 15 houve várias, várias né, coisas, aí várias composições, várias apresentações. aí eu, Vai. tipo, fiquei com esse projeto, com essa banda uns 2 anos, depois montei outra banda de rock mesmo, na minha escola, que a gente tocava Linkin Park, Ô louco, horrível. nem te imagino tocando Nossa, cantando Linkin é Park. horrível, horrível, meu Deus. Aquele negócio do primeiro você começa, Você melhora. depois você melhora. Tem foto sua de, tipo, bandana de Linkin Park, alguma coisa assim? Cara, Pode colocar um antes e depois aqui também? capaz que tem, eu posso procurar aqui, posso procurar aqui. Muito Mas a gente cantava, gostava de cantar, eh, era de rock, mas a gente cantava um pouco de tudo também, viu. Tocava, Is This Love do Bob Marley, tá bom. tocava Que massa. Mamonas Assassinas, era uma loucura, a gente era uma loucura. Foi molecão. Nome da Isso aí. banda, Nó Cego, Nó cego. Nó Cego. Isso aí você tinha, tipo, 12 anos, 13 anos, É, 12, 14, 13 anos, 13 por aí. anos. Que legal, irmão. Pô, que massa. Isso que você falou agora, pegar esse gancho de família, legado, é tão importante isso que você tá falando. Talvez você aí que esteja nos ouvindo, nos assistindo, ou você já é pai ou mãe, ou você é um filho que esteja aí com seus 10 anos, 12, 15. A experiência que o Felipe teve, e eu vou contar um pouquinho do que eu tive também, que é muito parecido, determinou totalmente os nossos resultados, o nosso futuro. Porque eu, quando você falou da viagem, você e seu pai, Cristiano e mais 3 músicos, né, no Ford Uhum. Ka, eu me vi na hora. Foi a minha imagem com minha mãe, meu pai no banco da frente, eu com mais uns 2, 3 membros atrás no carro e todo lotado de cenário de Patati Patatá. Isso eu devia ter uns 5 anos de idade, porque eu era muito pequeno, sei lá, uns 7, talvez no máximo. Tô falando de 25, Que 23 loucura, hein. anos atrás. Patati Patatá ninguém sabia quem era, ninguém conhecia. E a gente lá já batalhando e meus pais ralando pra caramba, querendo que o Patati Patatá fosse, né, alguém conhecido, um nome conhecido. E essas memórias que eu tenho, que aliás tá aqui o Jean também, faz parte da nossa equipe, meu primo, ele viu isso também acontecendo, né, Jean? Viu isso acontecendo durante anos e anos, a gente cresceu junto.
cara, isso moldou o meu caráter, isso moldou a minha forma de querer conquistar as minhas coisas com muito afinco e muita vontade. Isso me fez valorizar tudo que meu pai e minha mãe construíram. Isso me faz valorizar o meu dia de hoje, no jeito que eu vivo, como eu vivo, no lugar que eu vivo. Cara, todo esse permitir que eu viva isso que meus pais fizeram, eu tô falando isso para incentivar os pais a permitirem que os filhos vivam o que eles vivam. Permitir é muito diferente de obrigar. Uhum. Ninguém está dizendo para você obrigar, o pai do Felipe nunca obrigou ele a ser cantor ou ser músico. Ele Nem eu, está nem dizendo eu, nem isso. o Cris, né? Nem ele, nem o Cris. Meu pai nunca me obrigou, minha mãe, a seguir o Patati Patatá, ou ser artista, ou estar num palco. Por exemplo, estar no palco é coisa para mim de 1 ano atrás, nem 1 ano, 9 meses atrás. Eu nunca quis estar num palco, nunca orei por isso, nunca imaginei. Mas até para cuidar do Patati Patatá, meu pai e minha mãe nunca me obrigaram, tanto que minha irmã tem, já é maior de idade, tem 24 anos, 25, e não trabalha com Patati Patatá, ela tem outras coisas com o marido dela. Meu pai não obriga meu irmão, então nunca teve essa cobrança, mas teve o permitir, que é diferente. Então meus pais permitiam que eu estivesse com eles numa virada de noite montando cenário para o programa do Patati Patatá na Rede Vida. Meus pais me permitiram que eu fosse dentro do carro, no meio do cenário do show, para fazer um showzinho para 30 crianças a 500 quilômetros de São Paulo. Uhum. Meus pais me permitiram viver isso, então eu pude escolher, falar: "Pô, eu quero isso aí, Uhum. eu gostei disso, eu gostei de aprender isso, eu gostei né, de desenvolver essa habilidade". Porque eu sinto, Felipe, que muitos pais e muitas mães, por N motivos, às vezes porque não é feliz no seu trabalho, ou às vezes porque acha que não é o melhor para o filho, ou às vezes até por blindagem, né, tipo assim: "Ah não, meu trabalho é uma coisa e minha casa é outra". Não permitem que o filho e a filha vivam isso. E toda vez que isso acontece, eu, na minha cabeça, vejo como se uma criança estivesse numa prisão, numa jaula, os pais tivessem umas 5 chaves. E dessas 5 chaves, uma delas pode abrir a jaula e fazer com que a criança viva o destino, só que eles seguram essas chaves, eles privam por esses motivos, ou por medo, ou por orgulho, ou por ser infeliz, mas só o que a criança estava precisando era uma da chave daquela para abrir e ela se permitir voar, se permitir Sim. aprender aquilo. Então ninguém aqui está obrigando você, filho que está me ouvindo, a seguir o que seu pai e sua mãe faz. Ninguém aqui está obrigando você, pai e mãe que está nos ouvindo, a obrigar a seus filhos fazerem, mas permita-os, né? Deixa eles permitir, deixa eles participarem, né? Eu tenho muitos testemunhos, né, Bruno? Eu falando aqui me lembra lá dos testemunhos de Curitiba, inclusive, uma palestra que a gente fez em Curitiba, eh, de um casal de empresários que está permitindo o filho participar, e o filho queria outra coisa, mas pelo momento do filho começar a ver, começar a pôr a mão na massa, ele agora está apaixonado para continuar fazendo o que os pais fazem. Então isso é muito legal, assim, acho que é um insight poderoso para os nossos ouvintes aqui, nossa audiência terem, e que fez tudo a ver, teve tudo a ver na sua vida e teve tudo a ver na minha Ah, vida. com certeza. Então aqui 2 de 2, né, É. 2 de 2 que tiveram suas vidas, destinos da sua vida muito mudados por essa permissão, né. Antes de fazer a próxima pergunta para o Felipe, meu time tá levantando uma plaquinha aqui: "Inscreva-se". Então Inscreva-se. você que está aí nos ouvindo pelo YouTube, clica no botão de inscrever que tem aqui embaixo. Aliás, deixa o like aí, deixa o seu curtir. É muito fácil, gente, é só clicar mesmo no botão. É um clique, um clique. Igor, o que que vai mudar? O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que é importante. Então se você tá aqui até agora com a gente é porque é importante. Então clica no link, se inscreva no canal, curta o vídeo, e se você está assistindo pela Rede Mais Família de televisão, depois, não agora, depois você vai no youtube.com/, o Igor Faria, que é o nosso canal do YouTube que tem todos esses episódios, os cortes, tem devocionais, tem os episódios do Seja Luz, tem muito conteúdo massa. Então vai lá em O Igor Faria, acho que dá pra gente deixar o QR Code aqui também, né? Ou aponta a sua câmera para esse QR Code, que já vai te jogar lá no YouTube e você vai ter a chance aí, não vai perder nada dos nossos conteúdos, que a gente sempre tá lançando coisa nova. E além disso, tá aqui do meu lado, ó. Cadê o livro? Que esse aqui eu não posso tirar, gente, porque se eu tirar vai cair. Cenário cenário de programa é isso.
Obrigado. Cenário de programa é isso. Tá aqui, ó, bonitinho de pé, né? Mas se eu mexer nele, vai cair tudo esse trem aqui. Então, o que que foi? Não, mostra não. A hora que vai cair tudo aí, vocês vão ter trabalho pra arrumar. O Bruno aqui querendo botar fogo na lenha. Mostra, mostra. Gente, esse aqui é o livro Seja Luz. É o meu mais novo filho, né? De maneira carinhosa, chamando. Por enquanto só tem o Luca e o Davi de filhos, mas agora tem um filho como realização aqui também. É um livro de devocionais. São 101 dias para você ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Estou pedindo permissão aqui ao Felipe para fazer um merchan de leve. Por quê? Primeiro, porque essa é uma das formas de você abençoar e de você continuar com o nosso canal aqui do YouTube, tá? Você adquirindo o livro que vai estar aqui no QR Code em algum lugar. Mas, além disso, e principalmente, são 101 princípios bíblicos que, quando você aplica na sua vida, você vive plenitude nessa terra. 101 aprendizados que, quando você vai na prática mesmo aplicar, porque não é um livro de teoria, não é um livro só de ideias e filosofias, não, é um livro para prática. Você tem um casamento melhor, seus negócios vão melhor, você encontra o seu propósito, você encontra mais significado nessa terra. Não porque eu sou o bonzão, não é porque eu escrevi o livro, não, não é isso não. É porque aonde tem princípios bíblicos, tem o cumprir de promessas, tem o ativar de propósitos, ativar identidades. Então, depois de 101 dias, você lendo, não tem como você ser o mesmo e não tem como você não viver plenitude. Então, quero deixar aqui esse convite para você adquirir o seu livro Seja Luz. O Felipe já tem o dele, já presenteei ele. Maravilhoso, maravilhoso. Edificante. Edificante. Edificante a E agora palavra. bora voltar para o nosso programa, porque senão a gente perde vocês que estão aí. Voltando agora ao assunto do Cristiano, que eu sei que é um assunto que muita gente aborda, tá? Mas eu quero colocar a luz aqui numa outra coisa que eu sofri na minha vida e quero saber se você sofreu também, que é a tal da comparação. Quando você começou a ascender mesmo, né, a sua carreira começou a explodir, seu irmão já havia falecido. Então, certo? Certo. Então, inevitável ter aqueles comentários super bondosos, só que não, né, super maldosos. Ah, mas foi porque o irmão dele já tinha aberto o caminho. Ah, mas o irmão dele já estava explodido, então foi fácil. Essas coisas, né? Isso daí nunca afetou. Sabe que no O princípio, que afetou você, assim? Isso não hoje em afetou. dia, isso aí, bobeira, que o povo fala Fala muita o que quer, besteira, né? né? Mas tinha muita Tô gente te que, perguntando isso só porque eu passei isso com meu pai, né? eu imagino. A galera fala assim, o Igor só continuou patati patatá porque o É, pai dele tinha feito tudo, e a mãe no dele. meu caso, tinha gente que falava, pessoas que não conheciam minha história, né, e tal, que é assim, preguiçosas, pessoas preguiçosas, porque era só entrar no Google antes de falar uma besteira. Escrever 2 palavras. É, porque, por exemplo, eu já tinha música com o Cristiano, por exemplo, sabe? Aham, Música minha com participação do Cristiano, lá de trás. aham. Aí tinha muitas pessoas que não sabiam que eu já cantava, aí falavam assim, ó, aproveitou da morte do irmão pra virar cantor, sabe? Nossa, que forte isso, Isso cara. daí isso daí, tipo, no comecinho Te afetava, óbvio. afetava, Uma porque uma frase eu era muito novo, né, eu tinha 19 para 20 anos, então, eu pensava: "Será que mesmo que as pessoas acham isso mesmo? Será que elas pensam isso?" Hoje em dia eu percebi, hoje em dia, quando a gente fica mais cascudo, a gente percebe que as pessoas elas, na verdade, elas não acham nada, assim. Elas falam a primeira besteira que vem na cabeça delas pra tentar te atingir de alguma forma e te afetar, na verdade. Achar, ela não acha nada. A cabeça dela nada é a ótimo. cabeça dela é vazia, não tem nada dentro da cabeça dela, Pior que é isso mesmo. entendeu? Então, assim, o hater, ele não tem nada na cabeça dele. Tem hater meu que ele me dá um hate aqui no direct, aí você sobe sei lá, um pouquinho pra cima, 3 anos atrás, tá lá te elogiando, você entendeu? Te elogiou há 3 anos atrás, aí, tipo, agora te xingando. É, Então, assim, o que que tem na cabeça dessa pessoa? Nada. faz sentido Não nenhum. faz nenhum sentido, não tem nada. Ela só quer te incomodar e te chamar a atenção de alguma Na forma. verdade, ela só quer colocar pra fora algo que tem dentro dela e que ela Sim. precisa vomitar isso, né. O Sim. hate é isso. A gente tem aqui também que o espetáculo Seja Luz, eu já passei muito por isso, como te disse, É. então eu entendi, né, que na verdade aquela pessoa é quem está frustrada, aquela pessoa é quem Exatamente. está amargurada por N motivos, e ela tá colocando pra fora algo que está dentro dela. Então não é sobre você, não é sobre eu, não é sobre o Felipe, é sobre ela. E eu aprendi com isso também todas as vezes que eu
porque a gente é ser humano, né, a gente é falho. Então todas as vezes que eu penso em criticar alguém, vem o pensamento: "Nossa, tal pessoa, tal coisa". Aí eu já tento entender se essa crítica é a respeito de mim mesmo que eu tô fazendo, entendeu? Uau. Porque porque eu percebi isso lá atrás e hoje em dia eu sempre me policio demais para não julgar e não criticar ninguém, e não, eh, falar nada a respeito de ninguém, porque Muito bom. eu sei o tanto que isso pode atingir as pessoas e o tanto que isso já foi contra mim, já foi usado contra mim. Hoje em dia é bem de boa, hoje em dia não tem mais isso. Mas no começo, quando eu Tava estava passando começando, né? e estava assim, já tinha uma carreira, né, já tinha, sei lá, 3, 4 anos de carreira, já tinha passado por 2 duplas, já tinha passado por banda de rock, já tinha passado por esse negócio aí Hã. do projeto social, já tinha passado pelo coral da minha igreja, Você já tinha quase uma década cantando, Felipe. Você tem noção disso? quase isso já. Quase uma década. Você com 19 anos já tinha quase uma década cantando, Eu já tinha 8 anos, né, quase. entendeu? Então, eh, É muita coisa, cara. muita coisa, por mais que não fosse lá no começo não tivesse sido profissionalmente, mas profissionalmente foi uns 4 anos, então eu já tinha 2 duplas, já tive 2 duplas e lancei minha carreira solo. E outra, e não só pelo não ser profissional, você não pode dizer que não havia esforço. Se não havia esforço. Exemplo, um jogador de categoria de base. Eu quis ser jogador de futebol há muitos anos, desde os meus 8 anos de idade até meus 17, eu treinava de segunda a Tinha o sexta seu ou empenho, segunda a sábado, jogava de domingo com 11 anos, com 10 anos de idade. era o seu trabalho. Era o meu trabalho, com 10 anos, com 11 anos. Exatamente. Então, e eu não era profissional, não ganhava pra Não aquilo, não era. era meu ganha-pão, então não é Pois que não bem, tinha esforço, da mesma forma você cantando. exatamente. Então, assim, quando eu tinha 19 anos, e as pessoas falavam isso, foi foi bem no momento ainda foi bem no momento onde eu tinha perdido meu irmão. Foi o pior momento da minha vida, né. Pra você foi um baque muito grande, né? Com certeza, você tá perdendo seu irmão mais velho, um herói pra você, uma referência, Do eh, nada, né, do com um nada, acidente, do né? jeito que foi ainda. A Lana também que era minha melhor amiga, É mesmo? né. Então assim, foi muito, muito complicado pra mim. Pra todos nós, vendo minha família do jeito que ela ficou, meu pai do jeito que meu pai ficou, minha irmã, meu irmão, enfim, toda a minha família, né. E além disso, com a minha carreira que já era uma carreira, não foi lançada ali naquele momento, vendo tudo aquilo ali acontecendo e um bando de de gente enchendo meu saco e tal, naquele momento tinha dias que eu ficava meio incomodado. Só que teve uma vez que o Rodrigo Faro, cara, ele me falou uma coisa que mudou completamente meu jeito de ver, de enxergar e de reagir a tudo isso, né. Olha que vem aprendizado bom aí, hein. Não, ele Como falou vocês assim: estão sendo "Felipe, privilegiados eu aí, ó. vejo isso acontecendo comigo a vida inteira, e olha que eu nem perdi um irmão, eu nem passei por nada que você passou, mas eu vejo isso acontecendo comigo o tempo inteiro. Várias pessoas vêm no meu Instagram, eu acho que naquela época não existia direct, se eu não me engano. Nesse dia, Certo. eu lembro que a gente estava no estúdio e o Rodrigo me falou isso. Eu vejo as pessoas vindo aqui no meu Instagram, comentando aqui um monte de besteira, tudo que elas querem falar ao meu respeito, elas vêm e falam, e aí você lê. Hoje em dia eu aprendi a ler, não respondo, porque se eu responder é tudo que essas pessoas querem, Exato. eu simplesmente apago e vou pra próxima, eu vou seguir minha vida. Eu tenho muito na minha cabeça tudo que eu quero, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo alcançar, a minha família, o que Deus faz pela minha vida, então, tenho a consciência tranquila a respeito de tudo, então eu só simplesmente apago, bloqueio a pessoa pra ela não encher mais meu saco É isso aí, não me incomodar mais. e não faço mais nada. Eu não dou pra ela, palco, né. Aí quando ele falou isso, eu parei pra pensar e vi que fazia todo sentido mesmo, eu tinha 20 anos quando ele falou isso. E de lá pra cá foi isso, aí fez assim, um estalo na minha cabeça. Nunca mais eu me preocupei. Hoje em dia eu apago, bloqueio, às vezes manda uma mensagem no meu direct, eu vou lá, apago, bloqueio, e vida que segue, não tô Pronto, preocupado. Eu resolveu. sei do que Deus tem pra mim, eu sei do que eu carrego, eu sei do talento que Deus me deu, eu sei do que eu faço pela minha família, eu sei do que eu sempre fiz pela minha família, Verdade. eu sei da pessoa que eu tenho me transformado a cada dia e tenho buscado ser cada vez melhor.
e eu faço o meu melhor, eu me dedico demais, eu sei de toda a minha dedicação, sei de todo o meu empenho, enfim, então isso não pode me afetar. É isso aí. Uma vez eu vi acho que foi o Felca, cara, o Felca ele é muito engraçado. E ele foi sábio nesse dia, mas ele é muito engraçado. Ele estava comentando de pessoas que às vezes dá respondem ou dão bola, dão palco pra um hate, né, pra alguém que vai lá e comenta um hate. Certo. Fala: "Cara", aí algumas pessoas pedem o controle, aí fica feio demais, porque de quem que você acha de quem que a sociedade espera mais o controle? Sei lá, do Igor Faria, que é um cara, próspero, que tem uma vida, né, ele usou o exemplo do Whindersson. Tá bom. De quem que a sociedade espera ter mais controle, o Whindersson ou, eh, Roberto não sei o que X123, que foi lá e comentou alguma coisa errada do Whindersson? Lógico que é do Whindersson, pô, essa pessoa aqui só tá querendo palco, então deixa falar sozinho, apaga e vida que segue. Acho que é isso que eu penso, Você sabe. aprendeu isso cedo então, né. Aprendi no começo Essa é a parte boa. e quando uma pessoa com a autoridade do Rodrigo Faro vem falar isso pra você, parece que entra melhor na sua cabeça, Verdade, né. o conselho vem mais É, cirúrgico, né. exatamente, porque É. ele fala com muita autoridade, né. Alguém que já tinha uma carreira Uhum. consolidada, que já sofria isso, né. Então, tipo, o que que ele quis dizer ali: "Ó, vem cá, não se preocupa com essas pedras que aparecem não, só Exatamente. tira, né, nem tira muito, se precisar, né, só vai, continua". E foi isso que eu fiz. Eu sinto que eu não consigo te precisar o momento que isso aconteceu, mas existiu um momento onde isso acontecia muito. Por exemplo, eu ia fazer show numa cidade, e eu achava uma falta de respeito não comigo, eu não me importava, mas eu achava uma falta de respeito com o meu irmão. Tá bom. Já aconteceu uma vez, de eu chegar na cidade, o outdoor, eu fazer show, né, o cara contratou meu show lá na cidade. Aí tem um outdoor com uma foto enorme do Cristiano, uma foto gigante do Cristiano, assim, aí não tinha foto minha nem nada, aí estava escrito: "Show do Felipe Araújo", como se fosse uma homenagem ao É Cristiano. mesmo? É, já vi isso. Aí já aconteceu isso, entendeu? A pessoa utilizando da imagem do meu irmão, tipo, de uma forma muito apelativa e muito Claro. sensacionalista É, pra pra benefício próprio, né. claro, pra vender mais ingresso, É, pra fazer exatamente. o show Já explodir mais. já aconteceu várias mas é aí que é o pior, porque é uma burrice, porque eu acho que você gera mais antipatia nas pessoas do que, Lógico, né. ela vai chegar lá e não vai ver o Cristiano, vai ver o Pô, Felipe, que é um gigante, mas não vai ver que então só vai mas isso foi bem no comecinho ali, tá. sabe, do antes de eu lançar meu primeiro DVD, Ah, antes de ter a entendi, Malha Falsa entendi, e entendi. tal. É, então era uma forma Era um momento deles que já não vendia muito ingresso mesmo, sabe, tipo assim, entendi. estava naquela É, transição ainda, não tinha nenhuma música estourada, eles queriam ser esperto mesmo estava e querendo ser esperto é, mesmo, sacou? Aí, enfim, já aconteceu muitos momentos de terem coisas, assim, apelativas em questões de programas de TV, é mesmo? porque a gente não tem muito controle do que vai sair, do clickbait, por exemplo, Não vem mesmo, você é não tem controle dificílimo. é, não tem muito controle de como vai ficar a edição da matéria. Aí às vezes você vai na maior boa intenção, É, conta de um jeito, você vai contar eles contam de outro jeito, é, isso acontece, e a gente não exatamente. tem eu quero dizer, O quem está público, sendo entrevistado ou a não tem gente. culpa disso, né. E o público vê o quê? "Ah não, aquele menino foi lá aproveitar de novo da imagem do irmão", entendeu? Tipo assim, nunca conseguem colocar na cabeça que aquilo não partiu de mim, Entendi. partiu de quem estava produzindo a Não, parada. e é acreditar que partiu de você, ou inclusive eu vi seu pai comentando isso com a gente lá, da última vez que a gente estava junto, na mesa, dizendo que, algumas pessoas, né, poucas, né, mas algumas pessoas entendem que vocês usam da imagem ou do nome do Cristiano Ah, entendiam, né, é verdade. para prosperar, para enriquecer. Isso é acreditar na pior versão do ser humano que Exatamente. existe, É, que um pai e um irmão vão se unir para usar a imagem isso aconteceu ali do Cristiano é, pra pelo amor de no Deus, gente, começo, sim, é um pai e um irmão, não já é um aconteceu empresário, né, um va terceiro. já aconteceu, a gente vai lembrando das coisas. Já aconteceu bem no comecinho mesmo, antes da primeira música, eh, ficar antes de A Mulher Falsa, por exemplo, de eu estar no camarim, e aí tipo, cara novo, né, moleque tinha 20 anos de idade, tá conversando com a menina, assim, e aí a menina soltar tipo: "Cara, mas você não é irmão do Cristiano mesmo não, né?"
isso aí é uma pessoa que colocaram, vocês criaram, tipo, criaram uma parada, você não é filho mesmo do João Reis não, né, tipo, vocês criaram essa parada e te colocaram e tal, como Entendi. se fosse Uma narrativa. uma novela, como se fosse uma novela, sei lá, eu falei: "É, você tá certinho, eu não sou mesmo não". Aí o Valci Carrasco vai sair agorinha dali. Vai ser tipo assim, né, tipo assim, um teatro, sei lá, o Show de Truman, sabe, aquele filme que todo mundo tá te filmando, o que que será que se O passa na povo cabeça? pensa. Mano, é muita loucura, então tem muita o povo é muito criativo também pra pensar É muito besteira, né. criativo. É. Então, mas o que eu estava querendo dizer é que em algum momento, que eu não consigo te precisar quando, isso acabou, sabe. Chegou um momento onde as pessoas, chegou um momento onde muitas pessoas não sabiam que eu era irmão do Cristo. Chegou um momento que, tipo assim, eu ficava vendo no Twitter direto: "Caramba, o Felipe Araújo é irmão do Cristiano Tenho Araújo", certeza disso, porque porque quando você não explodiu uma, sabia. 2, 3, 4, 5, 6 músicas, uma atrás da outra, e isso foi anos depois do falecimento do É, Cristiano, você pegou uma geração nova, uma peguei uma galera geração ali nova que que eu já não não sabia, conhecia. tal, não associou, Não, ou começou a gostar de sertanejo mais novo, né, que acontece muito troca de público, de geração. sim, sim. Tenho certeza que isso Aí acontece. pegaram assim: "Caramba, vocês não vão", tipo assim, Twitter é muito engraçado, né. "Vocês não vão acreditar que eu descobri hoje, o Felipe Araújo é irmão do Cristiano Araújo". Aí eu via isso com a mãe de rir, saca. Mas, enfim, cara, assim, eu sinto mesmo que o trabalho tá sendo muito abençoado por Deus, meu trabalho, e graças a Deus eu sempre tive muito cuidado em fazer a minha história e construir a minha história, através do que Deus tem pra mim, através do que todos os meus fãs do Brasil, do mundo inteiro fazem por mim, através do meu time, né, do meu escritório, da minha gravadora, enfim, tudo que a gente faz tem sido muito abençoado, graças a Deus, sabe. Isso é muito legal, E muito é gratificante. e você engraçado, você nunca usou isso como uma vantagem sua, é interessante isso, não, tipo, não tem um filme, não que não deve ter, acho que é até legal ter inclusive, uma história do Cristiano, história da sua família, história sua, mas o que eu quero dizer é que não foi intencional, vocês pelo contrário, vocês descolaram mesmo e construíram a carreira do Felipe. Uhum. E quando eu digo vocês, é você e seu pai, né, porque é um laço familiar, né. Sim, E sim. acho que de certa forma isso que te trouxe essa sua maturidade, que eu sempre te comento isso: "Cara, você é muito maduro, você é muito inteligente". É também porque você começou cedo e começou a apanhar cedo também, né, porque o apanhar nos dá casca, né, Uhum. nos dá robustez. A gente vai aprendendo a lidar com pressão, a gente vai aprendendo a gerir o frio na barriga e as gastrites quando acontecem. Então, embora você é muito novo, como tudo isso aconteceu muito novo, essa sua maturidade, essa sua segurança no bom sentido da palavra, que transparece através da sua fala, da sua carreira, ela ela veio de maneira, de certa forma, até forçada, né, porque vocês foram forçados a isso, né, você foi forçado a lidar com tudo isso através da morte do seu irmão, seu pai foi forçado a isso e vocês juntos, então é muito vocês conseguiram tirar o lado positivo disso, né, É, de certa forma. assim, Se é que há, né, isso, né, feio falar isso, né, não é o lado não, não, positivo, não mas foi isso, mas conseguir enxergar, né, a gente conseguiu seguir em frente. Com eu já tinha uma missão pra minha vida, que é já algo estava claro que isso, já né, estava bem claro na você minha já estava cabeça. trilhando isso, né. Já estava há algum tempo já trabalhando isso é algo que tá dentro de mim, é uma vontade que eu tenho, é um sonho que é meu, Você já compunha, já cantava, desde já quando eu tinha 11 anos de idade, que foi quando eu aham. falei do momento onde eu subi no palco pela primeira vez e cantei ali. Então, assim, era algo que já existia, era algo que já pulsava nas minhas veias, assim, desde sempre. E quando aconteceu tudo o que aconteceu com o Cristiano, eu não podia desistir, eu não podia simplesmente: "Ah, agora eu não vou cantar mais". Pelo contrário, né. É, pô. Primeiro, eu já não estudava muito bem. Eu já não, como eu Não disse, tinha plano B. eu já não tinha outro plano B, cara. Já percebi que já tinha percebido que através dos estudos eu não ia dar muita coisa, sabe, assim. Mas brincadeira, né, gente. Mas era o tudo que eu queria pra minha vida. E também era uma forma, assim, eu lembro de quanto o Cristiano era orgulhoso disso, sabe. Eu viajava com o Cris demais, para os shows, aí às vezes chegava outros artistas no camarim,
E o Cristiano mostrava todo orgulhoso, assim, as minhas músicas que eu estava fazendo, Entendi, tal. e Ele tinha pegava a caixinha de som e falava: "Olha a música que meu irmão fez, cara". Tipo assim, era te massa, admirava, me ele admirava te demais. impulsionava também. E pegava Que no meu legal. pé, e enchia meu saco também. Tipo, quando eu errava alguma coisa, era o primeiro a falar, então Para o assim, bem, né. para o bem, Ou seja, ele óbvio. fazia com amor Óbvio, mesmo. com muito amor, exatamente, com muito cuidado, sabe. Subia num palco, fazia alguma coisa que ele achava que dava pra melhorar, já me dava um toque, já me ensinava tudo ali. Então assim, ele estava me ajudando a me preparar pra alcançar os meus objetivos Que também. legal, que Assim como a lindo. gente faz com o irmão, assim como eu Que a quero gente ama. para os meus irmãos, pra quem a gente ama, exatamente. Então assim, naquele momento, eu tinha que ter muito mais força ainda, eu tive que ter muito mais força, e isso me deu gás, muito mais gás ainda, de poder orgulhar o Cristiano onde quer que ele esteja, sabe. Que massa, que Eh, massa. de poder algum dia quando a gente se encontrar de novo e tal, ele vai falar parabéns pra mim, entendeu. Isso é massa demais. Uau, Eu tenho certeza que ele vai falar pra mim vai mesmo, você seguir em é, frente. Não só seguir em frente, como chegou lá, né. uhum. Chegou lá mesmo. Então assim, é sobre isso, sim. É muito delicado esse assunto, às vezes algumas pessoas interpretam de alguma forma ou outra, mas é justamente o fato de seguir em frente, poder levar alegria não só para as pessoas de fora, mas também para a minha família, que meu pai, você sabe, meu pai é muito apaixonado por música. Meu pai é um cara completamente apaixonado por música. Verdade. Quando aconteceu o que aconteceu com meu irmão, meu pai parou de ouvir música. Sério? Parou de ouvir rádio, parou de ouvir música. Ele não ouvia música. Se tocasse uma música, ele mandava desligar. No carro, em casa, em qualquer lugar. Ele não ouvia música. Uau, Mandava desligar, ele ficou, tipo, traumatizado. Ele, tipo assim, passou a odiar música, sabe, uau, durante um tempo. Passou a odiar muita coisa, na verdade, meu pai. E é entendi, e é dá pra completamente. compreender. Muito, muito compreensível, assim. E eu sabia cara, e o que meu pai mais amava, Sempre, né, desde além sempre. da família, além de Deus e de todas as coisas, com certeza a música. Meu pai a pessoa mais apaixonada por música que eu conheço é meu pai, mais do que eu, mais do que Cristiano, mais que todas as pessoas que eu conheço. Meu pai é o mais apaixonado de todos. E eu vendo aquilo ali, isso me magoava muito, vendo meu pai do jeito que ele estava. E assim, ficava pensando: "Pô, será que meu pai um dia vai subir num palco de novo?", né. Uau, "Será que meu pai um dia vai ligar um rádio de novo e ouvir uma música? uau. Como é que vai ser quando eu lançar meu primeiro DVD?". Nossa, foi nesse nível É mesmo. nesse nível, durante uns meses, assim, sabe. Aham. Então eu precisava fazer algo também. E a música ajudou muito meu pai. Com certeza, com você ele ressignificou isso, né. Ressignificou, ajudou muito meu pai a ressignificar. Ajudou muito a minha família a ressignificar. E trouxe esperança de novo na vida, sabe, assim, que as coisas vão dar certo, que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. A minha família, a partir do momento que eles descobriram que era isso que eu queria mesmo, que foi ali na minha adolescência, todo mundo começou a me apoiar demais também, Que legal. que aí que foi o momento onde todo mundo me apoiava bastante. Então assim, foi um recomeço, foi a gente seguiu eu segui a minha vida conforme a minha missão, mas para minha família foi um recomeço que, graças a Deus, Nossa, foi abençoado. que linda. E que recomeço, né. Graças a Deus, cara. Eu comentei aqui uns minutos atrás, talvez você que esteja nos escutando e nos assistindo aí, não é do ramo artístico, né, de música e apresentador de TV, enfim, como nós somos. Mas vocês não fazem ideia da dificuldade que é ter uma música cantada pelo país inteiro. Assim, eu não tenho estatísticas, mas eu acho que deve ser, assim, 0,1 dos cantores ou menos, 0,001 dos cantores de um país que conseguem ter uma música cantada pela nação, né. Uhum. Você vai estar tocando num restaurante, tá tocando num show, tá tocando no rádio. O Felipe, graças a Deus, não foi uma, não foi 2, foram dezenas e continuam sendo, né, Sim. não é que foram no passado, continuam sendo. Músicas que você vai numa festa, você vai num casamento, você vai na casa do amigo, vai na eu tive Você para no sinaleiro, eu falo que eu uso porque tem os rankings lá do Spotify e tudo, das plataformas digitais e tal, mas eu na minha cabeça,
eu quantifico se a música tá tocando, quando eu paro num sinaleiro e tem algum carro do lado tocando. Muito bom. Seu termômetro Meu é esse. termômetro é esse. Porque hoje em dia dá pra comprar muito número, né. Hoje em dia, É uma bagunça. às vezes você ouve aí: "Ah, tal pessoa, tal música foi top 1 do Brasil". Não foi não. Compraram esse número aí, mas deixa pra lá. É, deixa pra lá. Mas esse é o termômetro de verdade, Esse né. termômetro é É bom. igual o termômetro pra nós, personagens, quando você vai na 25 de março e tem os pirata do seu personagem. Aí é bom demais. É fenômeno, é dizer que você tá indo bem, entendeu. Você fica bravo num primeiro momento, mas depois você para pra pensar, né. A gente fica bravo porque a gente não ganha R$1 daqui, pelo contrário, atrapalha as vendas do original. Aham. Mas pelo outro lado a gente fala: "Opa, a gente tá Tudo bem, certo. tá tudo certo, o pessoal tá comprando, curando, né", esse mesmo termômetro. Você tem, irmão, músicas, por exemplo, Atrasadinha tem bilhões de views, né, juntando as Juntar plataformas. eu acho que sim. Com certeza, só no YouTube tem 500 milhões. É muito doideira. E aí a Malha Falsa, É, agora Body Splash, e Amor da Sua Cama, e cara, são muitas. muitas. Eu Passou já demais, cantava muito antes de te Ainda Sou conhecer. Tão Seu. Se puxar essas top 30, eu sei cantar todas. Cara, é muito bom isso. Isso é muito muito gratificante. E hoje em dia, como eu disse no começo, né, muitas vezes a gente se perde em glorificar pra gente tudo isso, mas hoje em dia eu percebo o quanto hoje em dia, cara, eu até me emociono de ver o quanto a mão de Deus é poderosa na minha vida e nos dá graça sempre, cara. Amém. Porque, como você disse, é muito difícil, você alcançar o que você almeja na música. Na música é complicado demais. É mesmo. E aí eu fico falando pro meu pai, eu falo: "Pai, com toda a humildade do mundo e com todo cuidado eu quero falar isso, mas eu falo pro meu pai: "Pai, cara, parabéns, olha o que Deus faz através do senhor, através da nossa família, né". Porque para um pai, meu pai ele sempre ele é apaixonado por música de um nível de tipo assim, meu pai tinha um lava-jato, ele não tinha R$1 no bolso, quando o Cristiano e a Cristina eles tinham 2 anos. Ele não tinha R$1 no bolso, ele trabalhava para pagar todas as contas, mas ele fez um puxadinho no lava-jato dele pra ser tipo um boteco, assim, pra ter música ao vivo. Só pra ter música ao vivo. Só pra ele ficar ouvindo enquanto trabalhava. Não, assim, à noite. Tá, Durante o dia entendi. era lava-jato e à noite ele fez uma cozinha lá, vendia umas bebidas lá e colocava uns cara pra cantar. Aí você até que meu pai é agraciado. Quem cantava nesse bar do meu pai? Bruno Marrone abriu o show do Leandro Leonardo lá. Você tá brincando. Sério, cara. É mesmo? Nesse bar do meu pai. Então, assim, muitas duplas passaram pelo bar do meu pai também. E isso tudo pelo amor que ele tem pela Pela música. música. E a gente para pra analisar tudo que aconteceu nos nossos antepassados, né, minha família, meus bisavós que eu tô falando que andavam 2 dias a cavalo para ir cantar de graça e cantava a noite inteira e voltava mais 2 dias para casa, só pelo prazer de cantar, os meus avós, minha família toda. E ver que através do meu pai vieram o Cristiano e eu, que Deus usou para contemplar toda essa história da música na nossa família, Pra honrar isso mesmo, para honrar isso. esse histórico. Eu tenho um vídeo, eu te mandar. Eu tenho a tia que tem Alzheimer, cara. Aí você me mostrou. Eu te mostrei? Seu pai com ela, né? A minha tia, ela tem Alzheimer, ela não lembra da gente, ela não lembra de mim mais. É uma tia que, assim, eu cresci indo na casa dela e tudo mais. Ela tem dificuldade de lembrar dos filhos. Ela tá com 90 Não, tá e com quase 90. eu lembro que estava perto de 90 quando você me Tá falou. quase 90. Você me Ela mostrou, eles estão tipo num evento, né, da família. É Seu aniversário pai do meu pai. Aí ela tá lá, ela, assim, até meio que não sabe o que tá acontecendo, mas na hora que coloca o microfone na boca, que ela não consegue segurar o microfone mais, é assim, bem debilitada e não consegue mais segurar o telefone. Mas na hora o telefone não, o microfone, eles começam a cantar uma música e minha tia canta a música inteira. olha Agora que me louco, explica, olha que louco. ela não lembra os filhos, não lembra dos sobrinhos, não lembra, a memória dela dura segundos, mas aí na hora que ela tá cantando a música, ela canta a música inteira. Música que ela aprendeu quando era criança. Lembra a letra da música toda. Você vê a força da música, né, Uau, tanto na vida da nossa família, mas esse poder que a música tem é mundial é mesmo. muito pra todo mundo, né, cara. Mas eu creio que o que Deus fez através da vida de vocês é realmente uma forma de honrar todo esse legado mesmo, porque quando seus
tios, avós lá, seus tataravós saíam a cavalo para cantar, eles estavam plantando uma semente, né, para cantar gratuitamente, eles estavam plantando uma semente. Talvez eles mesmos não colheram todos os frutos que essas sementes deram, mas os bisnetos colheram, os netos estão colhendo, e a partir de vocês, porque eu sei que vocês têm muita beleza nisso, porque vários familiares trabalham juntos e são abençoados juntos, então vários de vocês estão sendo abençoados, né, através de umas sementes Uhum. que começaram plantando 100 anos atrás, né. Exatamente, cara. Isso é muito doido. Você falou do Bruno Marrone, você falou desses artistas que seu pai recebia no boteco lá dele, no restaurante dele, Castelinho Bar, Castelinho Bar? 1988. Uau, uau, que massa. Tem algum feat, algum artista que até hoje, porque eu sei que você já cantou com o Jorge Mateus, com o Henrique e Juliano, com o Gustavo Lima, com o Thiaguinho, Zezé, Zezé de Camargo e Luciano, Sorriso Maroto, Dilsinho, Ferrugem. galera do pagode, né, no Clube de Cara, Amazonas. falei alguns aqui, mas tem vários outros. Tem algum ainda que você fala assim: "Cara, falta esse"? Uma coisa assim de sonho, de realização? Assim, meu maior sonho, sempre foi gravar algo com o Zezé. Meu maior sonho. O Zezé, pra você ter noção, eu e o Cristiano, tá, a gente fez teste para o filme Dois Filhos de Francisco. Vocês fizeram um teste para o filme do Zezé? Aham. Que Tinha massa. 6 anos, o Cristiano tinha 16, né, 15. Imagina se vocês pegam esse papel. Seu pai, É. ele ia ter um treco do coração Não, de bom, né? eu fiz o teste pra ser o Emival, né, o Camarguinho, e o Cristiano pra ser o Zezé. Que legal. Ó, o Cristiano até passou nas etapas, eu já de cara os caras já me tiraram. Eu tinha 6 anos de idade. Os caras já olharam pra mim e falaram: "Não, você não". Mas sempre foi um sonho, eu sou muito apaixonado por Zezé de Camargo e Luciano, a minha é do Cristiano, nossas maiores referências eh, na música brasileira, na música, né. E aí eu já tive a participação do Zezé no meu primeiro DVD. E aí, cara, no meu primeiro DVD ele já teve também Jorge Mateus, Henrique e Juliano, teve Simone e Simaria, o Leonardo participou também, que é outro Uau. também que eu cresci ouvindo. Então, cara, assim, eu até estava comentando agora que é até um amigo seu, o Daniel, eu acho que é um cara que falta, assim, porque Uau. é outro cara que eu ouvi bastante na minha infância, na minha adolescência, e ouço até hoje, óbvio, né, mas comecei ouvindo muito ali na minha infância, e é um cara que além de tudo é um ser humano que Muito não tem diferenciado. não tem como a gente descrever, gente, sério. Porque aquele sorriso, aquela calma, aquela mansidão que ele transmite, é mais ainda quando É desliga a mais câmera. ainda, é impressionante, é Quando mais desli ainda. quando desliga a câmera, ele fica mais humilde ainda, parece. Ele é um negócio diferente. Então, assim, além de Você não tem música gravada não com ele? tem música gravada com ele, além de toda a história, além dele ser uma referência aqui, né, neste aqui, ser referência pra todos nós também, Na voz, você na diz? voz, eu também tenho muita vontade de gravar música com ele. Nossa, isso tem que acontecer. Eu chamei, né, vamos ver se ele vai topar. Eu chamei ele no programa dele, eu fui gravar o programa com ele lá na fazenda, Então, Viver Sertanejo, que ficou muito massa. aí agora a gente tô produzindo meu novo álbum, né, pretendo gravar em julho desse ano, e aí já tô compondo pra ver se eu consigo fazer alguma música, ou receber alguma música, você compositor que tá vendo a gente também, alguma música, assim, romântica pra gravar Com o com o Daniel. Daniel, ia ser lindo, né, cara. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. O Daniel, o que o Felipe tá falando é muito doido mesmo. A gente teve essa honra, né, dele gravar com o Patati Patatá uma música de Natal, chamada Natal Todo Dia. Depois vocês colocam aí, pesquisa no YouTube, no Spotify, etc. E essa música, quando ele chegou no quando ele chegou no Felipe bateu a Foi a mal. caneca no Quase podcast aqui, eu arrebentei o podcast. ele arrebentou o microfone. Quer um café, irmão? Uhum, Cafezinho? uhum. Faz esse cafezinho pra gente aí, ô time. A galera aqui trabalhando pra deixar esse trem bonito. Obrigado, meu anjo. Cara, quando o Daniel chegou, eu fiquei assim, vou usar uma palavra, constrangido, de tamanha elegância, É simplicidade. um lorde. Constrangido pro bom, tá? Não é Sim. pro ruim não, pro muito bom. Uma humildade, uma simpatia. Ele cumprimenta um por um do estúdio, olha no olho, pergunta o nome. E assim, não dá pra explicar, cara.
Não dá pra explicar. Todo mundo que me pergunta fala assim: "Quem é o artista que você mais gostou de conhecer?" Eu falo: "É o Daniel". O Daniel, ele é mesmo. Porque Ele ele tá é ali um na trem prateleira assim. diferente. Ele é um trem diferente. Foi lá no estúdio do Dudu Borges, abração pro nosso irmão, inclusive. É, do gênio. Gênio. E o Dudu me falava isso dele. Quando a gente estava porque esse álbum do de Natal, a gente gravou com o Rubem de Souza, produtor musical lá de BH, mas a gente gravou a produção com o Rubem no estúdio do Dudu, né. E aí quando a gente começou, assim, a elocubrar nomes que a gente gostaria de convidar, quando o Dudu falou do Daniel, falou: "Cara, você já conhece o Daniel?" Eu falei: "Ainda não". Falou: "Cara, quando você conhecer, você vai ver. Ele é um ele é um trem diferente, é uma mansidão", tudo isso que você falou, é uma calma, é uma humildade e tal. Então eu tenho certeza que esse feat aí, que falta no seu Na lista. currículo aí incrível, vai chegar e vai ficar massa demais. Você fez a pergunta lá no começo, como é que você faz pra manter a humildade e tal, manter a simplicidade? Cara, é só lembrar do Daniel, né. Porque assim, olha o Daniel, né. É verdade. Ele é o Daniel, tá. A gente é o Daniel, Tá há décadas já explodido e né, e tal. E o cara é o que ele é, né. família, sério, correto, tudo assim, ele tem todos os frutos que uma carreira de verdadeiramente sucesso tem, porque muita gente confunde sucesso com notoriedade, né. Sucesso é você ter plenitude em todas as áreas da vida. Exatamente. Todas. É você ter sucesso na paternidade, na maternidade, é você ter sucesso na área financeira, é você ter sucesso na área da sua carreira, do seu trabalho, você ter sucesso como indivíduo, né, você ter saúde, você estar disposto, você isso é ter sucesso de verdade, é em todas as áreas, é o Daniel. É a verdadeira provisão, né. É, provisão de Deus. Porque não adianta nada você ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a sua família. Ter que trabalhar a vida inteira e não ter tempo pra sua E família. tem muita gente que acha que isso é sucesso. Ah, ser sucesso é você ter milhões de seguidores, ou milhões de views, milhões de plays. Isso é uma área do sucesso. Uma área do sucesso, que é a área ali do Sim, resultado, né, dos resultados do trabalho, dos resultados da sua carreira. Beleza, isso é uma área de sucesso. Só que se você quebra a sua família por isso, você não tem sucesso. exatamente, Se você vende a sua alma para isso, não é ter sucesso. exatamente, Se você exatamente, não pode deitar a cabeça no travesseiro por conta desses números todos, não é sucesso, cara. Então, esse é um insight muito massa pra gente passar pra galera aqui. exatamente. Você vê o exemplo que o Felipe deu de sucesso é de um cara de sucesso mesmo, E que é o ele é, Daniel. ele é. E tem outros, né, Ele mas não, e o Daniel, ele tem tudo isso, ele tem todos os números que você precisar, ele tem todas as tudo que é material, que é possível alcançar na música sertaneja, ele chegou, ele foi lá. Ele tem todos os prêmios que você precisar de currículo, ele tem vendagem de CD do mesmo nível de Zezé, de Leandro Leonardo, tá, tem. Ele participou de filmes premiados, tem tudo. participou de Grammy, Grammy, tudo que imaginar ele todos os tem. programas Do grandes da sucesso televisão. material. É, E ao mesmo tempo, atrelado a isso, ele tem todos os outros sucessos que eu acho que talvez sejam mais importantes ainda, que é família, que é valores é, e tal. Ele é um cara, assim, que eu gosto de estar perto dele porque ele transborda, né. é E a mesmo, gente pega um pouquinho da é mesmo. Só de ficar do lado é, assim, né. a gente pega um pouquinho da unção ali. Ele é um cara ungido. É mesmo, Verdade, viu. é mesmo. Um Que legal, abraço, Daniel. Cara, você é uma referência pra nós, exemplo, exemplo. isso é uma inspiração pra nós mesmo. Uns 10 dias atrás a gente falou dele, mandou áudio pra ele, É. trocamos áudio com ele, né, quando você Não, e o melhor de tudo, cara, o melhor de tudo, que a gente mandou um áudio, tipo assim, igual quando eu converso com o Stephen Curry no meu celular. Quando eu converso com o Stephen Curry, ele nunca viu, né. Beleza. Cara, meu amigo, basquete, né. Stephen Curry, Daniel maior ainda do que Stephen Curry. Embora eu tenha uma tatuagem do Stephen Curry no meu braço. Mas, o Daniel, a gente manda mensagem pra ele, ele responde com áudio de 50 segundos, pô. Isso que é o mais legal de aquilo. Aquele amor, essa Agradecendo você por simplicidade. ter mandado mensagem pra ele. Aí você falar: Que "Eu não loucura. sou nada mesmo, Eu sou um zero esquerda". Abraço, Daniel, você é nossa inspiração. Pelo menos você é uma inspiração pra nação, na verdade, né, para o país inteiro, mas nossa também, saiba disso. Então falta o feat com o Daniel, Falta o vídeo com o tá Daniel. convocado, depois desse depois Depois dessa apresentação toda, hein, Daniel, né, não é não possível que você vai não pode recusar, né, ele jamais recusaria. Que massa, irmão, que massa. Agora, falando de vida, não tem como a gente não abordar um assunto, na verdade, creio eu que é o principal assunto das nossas vidas, né, que é a nossa fé. Nós nos conhecemos e nos conectamos através da nossa fé, diga de passagem, né. sim, O É muito doido, gente. Tem amigos que a gente tem amizade há 10 anos,
E são amigos, ótimos amigos. Mas tem amigos que a gente conhece há 6 meses e parece que a gente conhece há 20 anos. Sim. Eu e Felipe é esse trem aí. A gente se conheceu em outubro, novembro do ano passado, né? Acho que foi em setembro. Setembro, irmão? Setembro. Você tá melhor de memória que eu Porque mesmo. foi um dia depois da gravação do meu DVD. Ah, pronto. Então facilitou pra você também, né? Setembro, né? Setembro. Então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. 6 meses. Estamos agora março. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas estamos em março aqui. 6 meses que eu e o Felipe nos conhecemos. Aí a gente já viajou junto pra Orlando. Eu já fui folgado e já fiquei na casa dele hospedado lá e tal. Foi nosso convidado, nada de folgado não. Quem nos apresentou, a Bíblia diz dai honra a quem tem honra, inclusive foi o Pedro Bandeira, nosso amigo, nosso irmão. Nos apresentou, nos conectou, irmãozão mesmo, assim, irmão que mora no coração também. E o Pedro levou, eu tô falando tudo isso, porque o Pedro levou o Felipe no espetáculo Seja Luz no nosso circo em São Paulo, do nada. Do nada. Você gravou o DVD um dia antes, né? Foi literalmente do nada. Tipo assim, eu gravei o DVD Numa quarta, não foi isso? numa quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei, fui almoçar com alguns convidados, porque eu sou de Goiânia, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas sou de Goiânia, então minha família estava aqui em São Paulo. E aí fui almoçar com alguns convidados no restaurante, e era perto do escritório do Pedro. Aí o Pedro saiu do escritório, foi lá almoçar com a gente. Falou, cara, hoje vai ter um espetáculo de circo. Aí eu falei, ah, Pedro, espetáculo de circo. Eu tinha falado pro Pedro, Pedro, vamos na igreja mais tarde e tal. Aí ia chamar minha mãe, ia chamar meu pai e tal. Aí ele falou assim, cara, não, vai ter um espetáculo de circo. Falei, cara, eu tô te chamando pra ir pra igreja, você tá querendo me levar pro circo, pô? Pô, você vai pro lugar certo? Eu tô te Querendo levar os lugares errados? Aí depois explicou, não, mas é um espetáculo de circo cristão. E circo já não seria errado, vai? Circo, Não seria, 90% já seriam incríveis. não seria errado, óbvio, você não pode falar isso nunca. É, não posso, é. Vou Mas, pegar meus inimigos, meus amigos, tudo vai começar a me odiar aqui, calma. Deixa eu ver colocar essa frase aqui. Mas é que eu tava chamando pra ir pra igreja. sim, Você quer me tirar da igreja pra ir pra um Agradecer. cinema, agradecer pra ir pra um circo, pra ir pra... Não pelo dá, né? entretenimento. É. Tava querendo ele agradecer por tudo que eu tinha derramado na noite anterior e tal, DVD e gravação tal. do DVD e tal. Aí ele explicou. Só que eu não entendi também, né? Ele explicou por alto, assim, eu não entendi. Eu falei, mas bora. Cara, quando a gente chegou lá, na hora que eu pisei ali, cara, que a gente sentou e foi vendo, além de toda a beleza, de toda a magia do circo, a unção do espetáculo Seja Luz, a forma como vocês evangelizam, a forma como vocês falam da palavra de Deus, atrelado a toda a magia do circo, isso é muito lindo. Foi maravilhoso, fiquei totalmente quebrantado ali, chorei o tempo inteiro. Olhava pro lado, o Pedro estava com a cara vermelha, parecendo que estava chorando um rio. E assim, foi o Miguel, meu filho ele costuma dormir cedo, meu filho dorme 9 horas da noite, 10 horas da noite. Nesse dia a gente pegou a sessão das 9 e já era meia-noite, o Miguel estava pulando e louvando a Deus ali, junto com a galera, com todo o ministério ali de louvor do circo ali. Foi linda. Não sei nem se é essa nomenclatura que usa o Ministério de Louvor, mas com toda a música que tava sendo, Louvor mesmo, isso aí. todo o louvor que estava sendo derramado ali, e o Miguel meia-noite e meia pulando, tem até os vídeos que eu fiz, ou seja, assim, a gente sentiu muita presença de Deus, foi lindo. E aí no final, a gente se conheceu, a gente se cumprimentou, de lá pra cá, cara, não tem uma semana que a gente não tá junto. Impressionante, então A minha namorada e sua esposa são muito amigas já. A gente já viajou. Pouco tempo depois disso, alguns meses depois disso, a gente já fez só um grupo no Deixa eu mostrar o grupo. um grupo no WhatsApp escrito Décadas de Amizade. Olha que Eu, o massa. Igor, Marcelo e Lara. Cadê? Vou mostrar aqui pra galera nossas... é que acho que a câmera não vai pegar aqui, né? Olha, ó. Ó, será que tem alguma coisa que a gente não possa mostrar, não? Não tem nada. Olha aqui, ó. Olha o nome do grupo, Décadas de Amizade. Dá pra ver aí, Kaká? Dá nada, né? Ah, então fazer o quê? E nessa aqui, dá, Jean? Aproxima aí, pô. Aí, ó. A figurinha da Lara. A figurinha da Lara. Aí, ó. Décadas de Amizade. Eu, Felipe, Marcelo e Lara. Marcelo e Lara. Mas eu tô falando tudo isso e pra testificar aí no seu coração de você que tá nos ouvindo, que quando você tá realmente alinhado num propósito que o Senhor tem pra você, né, através da sua profissão, através do seu chamado, através do que você faz, enfim, Deus vai conectar as pessoas certas e na hora certas também, sabe?
eu já era amigo do Pedro há anos, Uhum. né, e também pela fé, né, o que nos conecta é a nossa fé, eu e Pedro, e você e Pedro. Aí através do Pedro, nos conectou, e é muito doido mesmo que nesses últimos 6 meses não teve uma semana que a gente não se encontrou, ou no mínimo não se falou, não fez uma chamada de vídeo. Sim. Felipe estava morando em Goiânia até então via um pouquinho menos, mas você vinha para São Paulo, a gente encontrava. Então é muito massa o quanto o Senhor conecta pessoas e propósitos, né. E eu queria que você contasse mesmo como que foi a sua conversão, né, que é super recente, mas é super profunda. O Felipe, gente, eu posso falar isso com maior clareza e convicção do mundo. O Felipe é um dos caras mais apaixonados por Jesus que eu conheço. E veja, e você ser apaixonado por Jesus é verdadeiramente pela pessoa de Jesus, pelos princípios dele, pela Bíblia, pela história de Jesus, pela ressurreição dele. Tem muita gente que vive num sistema religioso, mas não tem brilho nos olhos para falar de Jesus. E uma das maiores características que eu vejo de alguém que é realmente apaixonado por Jesus é o brilho nos olhos. É o gostar de falar sobre, é o estar ali engolindo Bíblia, comendo Bíblia. Eu não sei se você reparou, você nem se pega nessa câmera aqui, né? Mas o Felipe, ele colocou a Bíblia dele aqui nessa mesa, não é porque ele quer pagar de crente, não. Não é porque ele veio num podcast que é meio tendencioso, chamado Seja Luz, que todo mundo sabe que eu sou cristão, que eu carrego um movimento chamado Seja Luz, que tem um espetáculo, que tem um podcast, tem um livro. Não, não. Eu presenciei o Felipe indo nas nossas férias para os parques da Disney, levando a Bíblia no carro e levando a Bíblia até o parque da Disney. E eu presenciei a Bíblia do Felipe aberta, não fechada, na cama dele, no quarto dele ali, em casa, onde ele dormiu. Eu presenciei esse relacionamento com a palavra. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa, porque eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração e nós, aí eu e você fazemos parte dessa nova geração de pessoas que são apaixonadas por Ele. Avivamento, né. Um avivamento e até pela idade nossa, né, somos jovens, então a gente conecta com galera jovem. Pô, eu conecto com seu filho, que a gente é muito grudado, a gente se gosta muito. Uhum. Gosto muito do Miguel, Miguel de mim, Demais da né, é muito doido isso. Tô falando isso por cadê o tio Igor? cadê o tio Igor? Cara, a gente ficou uma semana, 10 dias juntos. Eh, por que que eu tô falando isso? Porque eu creio que o Senhor está levantando uma nova geração para comunicar com a nova geração. Então, você será apaixonado pela palavra, que aí essa palavra, a Bíblia, é o que é suficiente para todo mundo ter uma vida plena, para todo mundo ter uma vida de significado. Então, eu presenciei você lendo a palavra ao acordar, você colocando louvores, você inundando o seu coração, o seu carro, a sua casa com isso, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E não é sobre um sistema religioso ou uma placa de igreja, embora nós somos membros da mesma igreja, da Lagoinha, do pastor André Fernandes, somos cuidados por ele, somos cuidados pelo Dave, que é nosso amigo, Dave Leonardo, que é outro alguém apaixonado por Jesus também, que me inspira, como o pastor André Fernandes, enfim. Embora nós temos essas semelhanças, não estamos falando disso, de um pastor ou de uma placa, estamos falando de um relacionamento com Com Jesus, Jesus, né. que foi o que você teve esse encontro e o que você tem diariamente. Então eu queria que te escancarar as portas desse podcast para você falar mesmo como foi, o que você quiser falar, porque inspira muito. Cara, eu peço unção de Deus pra poder falar, porque, é é surreal, assim, o que Deus fez e o que Deus tem feito, e eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo na minha vida, né. Eh, assim, eu parto de um princípio de que em certo momento da minha vida, eu percebi não só o que Deus pode fazer, mas o que Deus já fez, sabe. Assim, tem muitos momentos que a gente percebe Qual? quando a gente olha pra trás e vê, vários caminhos que a gente trilhou, que são erros nossos, decisões erradas nossas, coisas que a gente fez e que talvez a gente quebrou a cara e às vezes a gente vai e coloca a culpa
em alguém ou vai e coloca a culpa às vezes em Deus, mas a gente percebe o quanto que Deus esteve ali do nosso lado nos sustentando, assim, eu sempre tive um relacionamento com Deus, eu sempre fui cristão, sempre fui da igreja, mas meu relacionamento ele era muito raso, eu não sei te explicar. Uhum. Era muito raso, eu ia na igreja, eu lia a Bíblia, minha mãe sempre teve a cultura de me ensinar, os preceitos bíblicos, as escrituras. Quando eu era criança, a gente sentava, assim, em casa sempre tinha um momento que minha mãe sentava e contava as historinhas da Bíblia pra gente, e cresci com isso. Eu cresci na igreja católica, então eu fui catequizado, crismado, tudo mais. Mas chegou um momento da minha vida que Deus me resgatou de uma forma tão surreal, assim, tão intensa, que foi quando eu fui a primeira vez aqui na Lagoinha. Eh, e eu não tô falando a respeito da Lagoinha ou da igreja, mas tô falando a respeito da forma como Deus me resgatou, entendeu? Mas, ó, você tá contando a sua história, né, a Sim, sua forma. então assim, estava passando por alguns problemas, eu não busquei a Deus na dor, assim, mas estava passando por algumas situações na minha casa, assim, na minha família que às vezes me deixava com medo, ainda mais depois de tudo que eu passei. Tô abrindo bastante meu coração aqui, tá. Fica à Depois de vontade. tudo que eu passei com Cris, ali em 2015, eu sempre tive muito medo, sabe, eu sempre tive muito trauma de passar por algo parecido de novo, sabe. Uau. E isso mexia muito, eu estava ficando muito preocupado, cara, isso estava me consumindo demais. Às vezes eu viajava e não queria viajar, porque eu tinha medo de viajar, Claro. não por mim, eu não tinha medo de acontecesse algo comigo, nunca tive comigo, né, comigo, ó. Eu nunca tive medo de que acontecesse algo comigo, mas eu tinha medo que acontecesse algo com alguém que eu amo, sabe. É Sempre, mesmo? sempre tinha medo, sempre tinha medo. E isso estava me consumindo. No dia que eu cheguei ali, Deus falou claramente comigo que ele estava no controle de tudo e que ele que cuidava de toda a minha família e das pessoas que eu amo, assim. E eu senti de uma forma palpável, até falei isso para o André, que na hora que começou a palavra eu senti de uma forma, assim, exatamente desse jeito, bem literalmente mesmo, um peso muito, muito forte saindo das minhas costas, algo muito pesado saindo de mim. Sabe quando você tá carregando uma mochila pesada, assim, de 20 quilos? Galera que fez Legendários aí vai entender o que eu tô falando. Enfim, quando você tá carregando algo pesado nas suas costas, é como se tivesse saído, assim, aí eu senti até, assim, eu fiz: "Caramba", e tal. Uau. E eu não sentia que eu estava com aquele peso nas minhas costas. Entendi, não era algo que você tinha Eu consciência não que você tinha estava. consciência, mas Só quando saiu foi que você não percebeu. na hora que eu saí, na hora que eu entrei, na Não, hora que eu digo, só a hora que saiu o na peso hora que que você saiu falou: o peso, "Caraca, tinha um peso nas minhas costas". exatamente, falei: "Que isso", tal, foi uma sensação muito estranha, assim, mas muito libertadora, foi algo muito, muito surreal, sabe. Primeira vez que eu comento a respeito disso. Fantástico. E isso aconteceu no ano passado, 2024. E ali, cara, as coisas começaram a mudar. Não foi a minha conversão total, né, começou um processo, então Foi ali o despertar, o o dia desper 1, né? foi o dia 1, foi a ativação, assim. E ali eu comecei a buscar mais a palavra, comecei a me interessar mais. E eu sei que isso vem de Deus, porque até a nossa fé é Ele que é o consumador, né. Então, assim, Ele mesmo, Ele me resgatou de uma forma tão linda e Ele me ama tanto que Ele foi fortalecendo a minha fé. Uau. Tinha momentos que nesse processo ali no começo, tinha momentos que eu me esvaía, eu eu tentava fugir disso e Ele não deixava, Uau. sabe. Então, cara, o que Ele tem feito na minha vida, hoje eu posso dizer que tenho buscado cada vez mais, uma intimidade intensa com Jesus Cristo. Eu sou viciado na presença de Jesus, sim, Que massa. eu sou viciado mesmo. Eh, eu cara, eu prefiro muito mais hoje fazer algumas coisas, eh, que em outros momentos, se eu parar pra analisar, não fariam sentido, em outros momentos. O meu entendimento a respeito da palavra e do que é esse relacionamento com Jesus, ele era muito raso. Então eu ia na igreja no domingo, mas se tivesse jogo do Corinthians eu não ia na igreja, eu ia assistir jogo do Corinthians, entendeu? Enfim, e hoje em dia, eu prefiro muito mais estar na presença de Jesus
em qualquer momento da minha vida do que qualquer outra situação. Uau. Então, assim, é maravilhoso. Hoje em dia eu não leio a Bíblia por obrigação, sabe, igual era antigamente. Hoje em dia eu leio a Bíblia porque eu amo ler a Bíblia, sabe. Hoje em dia a gente senta numa roda e a gente começa a conversar a respeito disso, porque eu amo conversar a respeito disso. Deus me tirou de alguns lugares, Deus me tirou de algumas mesas, de algumas rodas, de algumas situações e me colocou em outras que hoje em dia tudo faz muito mais sentido, entendeu? Até minha geografia Deus tem mudado. Até a minha cidade para mim era inadmissível você falar para eu mudar de Goiânia para lugar nenhum do mundo. E eu mudei para São Paulo por conta disso, por conta de Deus, por conta de todo avivamento que eu tenho aqui, por conta de todo o meu ciclo de relacionamento, de amigos que eu tenho aqui, como você, como o Pedro, como o pastorzão, como a nossa turma mesmo, que Aham. a gente senta para jantar e a gente vai conversar sobre Jesus, cara. A gente tem vontade de fazer célula em casa. Sim. A gente tem vontade de sair para conversar a respeito de Deus, a gente tem vontade de se encontrar para ter estudo bíblico. A série que vai assistir Exato, é cara. sobre a Bíblia, a E gente aí, só tipo, fala disso. e é muito massa, e É. é muito legal. Então, assim, a minha vida tá sendo transformada. Eu não consigo explicar muito com palavras, assim, eu não sou muito bom, assim, às vezes, com as palavras em explicar algumas coisas, mas eu só sei que tem algo pulsando dentro de mim que é muito forte, e e e eu já percebi que isso assim, com Jesus é tudo ou nada, né, cara, então eu prefiro ser tudo mesmo, sabe. Uau. Com Jesus tem que ser tudo ou nada, então eu prefiro ser tudo, tudo é por ele. A minha vida hoje, eu tô nesse processo ainda, né, mas eu sinto que tudo é por ele, é sobre ele. Que massa, que lindo, cara. Que lindo. A gente teve a alegria A de ponto de, assim, só te cortando, Igor, desculpa, imagina. a ponto de, por exemplo, em alguns momentos, eh, sei lá, cantei músicas, gravei músicas que falassem algo que hoje não faz sentido pra mim, a ponto de me incomodar, você entendeu? Uau. Eh, a ponto de pensar melhor e analisar melhor, o que eu vou falar nas minhas próximas músicas, sabe? A ponto de entender que Deus me levantou num lugar que não é que é secular, né, eu canto música secular, mas Deus me levantou ali para poder evangelizar as pessoas dali. Porque, por exemplo, eh, Deus me levantou ali para chegar em lugares que às vezes a igreja não chega, Exato. que cantores De gospel gospel não vai ou de música católica, enfim, religiosa, né. música religiosa não chega, entendeu? E eu sinto que eu tenho, essa missão de falar de Jesus em lugares que às vezes outras pessoas que falam de Jesus já tem, essa missão de falar de Jesus, talvez não cheguem, entendeu? Então, eu sinto isso pulsando dentro de mim, Que essa lindo. vontade de, além disso, além de falar sobre Jesus, além de poder carregar a palavra dele onde quer que a planta dos meus pés pisem, isso que eu peço para Deus sempre. Além disso, eh, nos meus exemplos que eu vou dar na vida, nas músicas, nas outras músicas que eu for fazer, falar de coisas positivas, falar de mensagens positivas que edifiquem a vida das pessoas, falar de amor de uma forma leve, sabe? Igual, por exemplo, tem uma música minha que é espaçosa demais. Às vezes a gente tá compondo, eu tô com uns compositores, ou às vezes eu peço músicas para compositores. Eu sempre uso ela como exemplo, porque era uma música muito leve, é uma declaração de amor que você pode cantar para Marcela, Perfeito. por exemplo. Tem como ser um pouco menos linda, sabe. É uma música que é uma declaração de amor, é isso que eu quero passar. E se a gente parar pra analisar, eu parei pra analisar as minhas músicas, as que mais deram certo, todas elas são leves, assim, elas Entendi. falam de um amor leve, um amor puro, um amor, são músicas românticas, por exemplo, ou a grande maioria, né. Por exemplo, Atrasadinha é um encontro, um primeiro encontro de um casal, Aham. eh a Maleface é uma brincadeira de um personagem ali do relacionamento, fingindo que vai embora, ameaçando que vai embora pra outra pessoa ficar mais atenta e tudo mais e tal, mas é leve também, Aham. né.
enfim. Então, assim, até mesmo nisso eu me preocupo agora. Faz sentido. E me incomodo você acha eu me incomodo em falar alguns assuntos que eu falava, Eu sabe. presenciei uma música que você cantou no show e saiu do show, você falou: "Cara", você falou pro seu diretor de palco ali: "Tira essa música do setlist, eu não quero mais cantar ela não". Eu nem lembro qual era, assim, mas aí você falou: "Não quero mais cantar ela não tá fazendo sentido, não tem mais nada a ver". Cara, Eu presenciei uma delas. tem música que eu gravei nesse DVD de setembro que assim, música que recebeu uma pressão danada pra lançar, pra trabalhar a música e tudo mais. Tive até que fazer e tal, mas que pra mim, quando eu paro pra analisar, me incomoda, pô. Me incomoda, é um Interessante. assunto que me incomoda hoje. Não é algo que eu quero passar para as pessoas. Até porque a gente, durante muito tempo da minha vida, nesses últimos 14 anos da minha carreira, onde eu estive passei ali do final da minha adolescência, do meio da minha adolescência para o final da minha adolescência para agora que já não sou mais um adolescente, né, eh, passei por muitas coisas, de coisas assim que a gente é carrega que a gente se posiciona errado, de forma errada, né. Momentos de muitos exageros, bebida demais e Uhum. sabe, você sabe do que eu tô falando. A galera também sabe do que eu tô falando. E eu sei o quanto isso é destrutivo, sabe, pra vida de qualquer pessoa. Então não é algo que eu gostaria de dar como exemplo. Se eu sair dali se eu sair dali e hoje eu vejo o quanto eu es o quanto esse momento não foi bom, Te hoje eu percebo prejudicou, né? o quan